Numa produção dos estúdios Área 851, dirigido e atuado pelos 3 aventureiros da internet, Marcos Pires, Felipe Souza e Fabiano Amato. Começa agora a sua saga cultural repleta de conhecimento e informação, o podcast. E nesse programa teremos a participação especial do professor e historiador Érico Padilha, em uma conversa fantástica sobre a história do Brasil, respondendo às perguntas mandadas por vocês. Então relaxem e aumentem o som que o podcast está no ar. E aí, galera, estamos começando o podcast. Estamos de volta. Episódio 36. Uhul! A idade de Cristo mais 3. É verdade, Se ele não tivesse morrido. Se ele não tivesse morrido. É verdade. E aí, galera, estamos começando aqui, super animado. Hoje tem uma visita muito importante pra gente, né? Visita Muito ilustre, importante. né? Poxa, acho que é a pessoa mais importante que veio até hoje no podcast. É Pô, verdade, caramba, quem é essa pessoa? Inclusive, ele já Moderno. saiu até no programa do Jô Soares, uma pessoa super global, né? Estamos falando de Érico Padilha. Uma salva de palmas para o senhor Érico, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Alguém já falou que o número 36 é cabalístico? Não, o 36 não, a gente falou do 0 ao 35. O 36. Ah, então é minha vez. O 36 é cabalístico. Pô, você sendo um professor de história, acho que é a melhor pessoa para explicar isso pra gente. Seria melhor chamar um matemático, né? Eu sou professor de história, né? Ele não... Aí Mas não o vai professor, bater então muito, aqui é até né? melhor. Professor é assim, veste vários chapéus e... Mas professor de história sempre sabe uma história de matemática, não? eu não sou um desses, não. Não sei. Não Ele sabe a conheço, história sobre não. alguma temática, mas sobre matemática não. História dos verdade, isso números que eu queria primos. chegar. Razão. Você não sabe a história dos números primos? Que eles eram da mesma família. Ah, é? E dos dois patinhos, pelo menos os dois patinhos, você deve saber alguma história. Também não. Você nunca jogou também bingo na não. vida, te falar, né? Esse Não, cara o nunca número jogou. de bingo eu sei. Então, mas você nunca viu os dois patinhos na lagoa, que é o 22? O Afife. Ah, pô, não. Tem Tá razão, vendo? O tem cara não razão. entendeu O nada. Afife, isso é 1000 anos, né, Marcos? Primeiras diretas já, né? O Afife Domingos foi esse candidato? mesmo. Pô, que fazia um gestual. Eu não esqueci de Isso, você. é. Pô, vou contar um negócio então. O que aconteceu? Estava eu dando aula um dia, já pode atravessar assim? Pode, Pode, dá uma atropelar. atravessada geral. E aí eu chegando. fui falar da questão da propaganda política, né? Como eles julgavam o eleitor um cara jegue, assim, né? E como muita gente era jegue. Aí eu fui passando propagandas antigas, né? Aí chegou do Afife Domingos e ele fazendo aquela mímica. Eu parei e falei, ó, pessoal, o cara tá achando que o eleitor era retardado, né? Aí o moleque levantou a mão e falou, professor, é meu avô. Nossa senhora do céu! Eu falei, mas o... Mas eram outros tempos, outros vou falar- Eu tempos. falaria, você não tem vergonha de falar isso? Falei, eu não sei se eu fico constrangido ou se eu fico com dó, mas isso é muito jegue, meu. Achar que o cara, né? Muito Mas bom, enfim. tinha que manter a opinião. Não dá pra... Não é, meu? Tinha que manter a Pô, opinião, claro. senão ia Por queimar sinal, o filme. Fifi, um beijo, se estiver ouvindo a gente. Um abraço pro senhor. verdade. E o jingle dele foi tão bom que eu lembro até hoje. O jingle eu Vote não a- lembro. Vote a FIFA 22. Eu não lembro. Então. Eu só não lembro lembro, do meu. contra-burguês, vote civil 36. Vote 16, pô. 16. Era deve 16? É 16. Ah, desculpa, ele não votava naquela Cabalístico, época. 16 é Eu não votava cabalístico. 16 é naquela época. cabalístico, No começo do programa a gente sempre começa fazendo uma retrospectiva rápida do que rolou semana passada, mas sem ser aquelas matérias, aqueles tópicos meio clichê que todo mundo tá falando. Semana passada, logo no final da semana, teve aquela proibição dos mesmos países que tinham sido banidos de entrar nos Estados Unidos, no Oriente Médio, arrumaram uma maneira de frear eles e proibir os eletrônicos a bordo. Então, laptop, tablets, Game Boy também, joguinho, não podia. E marca-passo. Marca-passo, eu acho que era muito pequeno. Eles usaram como referência, é boa pergunta, Só eles se usaram for como de referência. manivela. Só se for manual, você fica rodando ele. Deixar um rato Tá da correndo voltagem, ali, tá né? ligado? E um vibrador a pilha.
Se ele for maior que um celular e um smartphone, não podia. E se Não, você mas puder se nocautear alguém com fabricarem um ele... vibrador menor que um celular também, vai vender pra quem, né? Fico pensando. Exatamente. Gnomos. Eu não compraria. É um nano. É o nano vibrador. E nós tínhamos falado muito do Trump. Eu fui um fã do Trump até um mês atrás e estava obcecado assistindo ele falar e estudando e lendo. E como você é um historiador, eu queria saber a sua opinião do Trump, essa comparação com Hitler. E ele é o próximo, ele é o novo ditador, vai mudar o mundo, ele vai acabar com tudo e todos. O que você tem a dizer do mundo antes Trump e pós-Trump? Bom, eu não sei, minha noiva é americana, né? Eu só espero que ele não for do meu lado, né? Então eu pretendo casar e ir para os Estados Unidos. Mas assim, Legal. politicamente é difícil analisar um cara que é muito controverso, né? Agora ele é o rei do Twitter, né? É o rei do cara, Twitter. ele faz alguma coisa e corre pro Twitter. Isso aí é O cara impressionante. tuita mais que a Gretchen, velho. É incrível. A Gretchen tuita bastante. Porra, pra caramba. E você acha que é ele mesmo escrevendo aqueles tweets ou ele tá pagando pro menino de 12 anos escrever pra ele? É, porque do jeito que ele manda os bagulho lá, meu, ele é um adolescente, velho. Eu não sei, eu acho ele um cara, todo mundo associa ele com o Bolsonaro, né? Fala, o Trump é o Bolsonaro Ou o Bolsonaro é o Trump. americano, né? O Bolsonaro é o Trump. Cara, não sei. Eu acho que ele tá tentando mudar o que não deve ser mudado. Por exemplo, o Obamacare lá, Sim, falhou, se associa com a nossa Bolsa Família, mais ou menos, né? Programa assistencialista. Que é pra saúde. Não deu em nada, o cara não conseguiu. O cara fez a campanha toda dele em cima do eu vou mudar o Obamacare e tudo mais, e não passou. Na hora do vamos ver. Nem a base aliada dele apoiou, né? Você vê, só muda o nome, vira Trump Care. Esse é o Trump problema quer, desses caras muito radicais, né? Que nem o próprio partido apoia ele ou alguma coisa assim. Então ele vai ficar como... Você acha que ele vai ficar como um bobão, um presidente bobão, assim? Tipo, aquele bobão, lembra do bobão do... Vai entrar no lugar do Bush, né? O lugar do Bush, exatamente. Do Bush filho. Será que ele pode ficar análise, assim? né? Então, não sei. Foi meio conturbado, porque quando ele se candidatou, né? Todo mundo se ligou que ele tava querendo projetar o grupo Trump, né? Bateu recorde de locação lá no hotel do cara, né? As ações foram lá em cima. E ele foi nessa daí, no oba-oba, foi indo. Aí chegou uma hora na boca do funil e falaram, isso aqui é real, Vou ganhar, eu vou vou ganhar ganhar. essa porra. E aí o cara tá lá ainda sem saber o que ele tem que fazer. Não sei, uma opinião, eu não sou analista Não, político, eu acho que é bem por aí. Eu acho que essa é a... Daqui a pouco ele manda fazer mais um rosto dele no Monte Rushmore lá e é isso aí. Nossa, certeza, Felipe, não duvido. Daqui a pouco ele manda, você vai ver. Se liga. E no caso, na sua visão de historiador, você projeta pro futuro assim e fala, cara, esse cara, se ele continuar, ele tá repetindo o que aconteceu há Em Roma, 6 décadas. aquele cara que pôs fogo em Roma, como é que chama? O antivírus lá, o Nero. O Nero. Você busca Nero. muito assim, patterns assim, de coisas que estão acontecendo, que cruzam e projeta? Não dá. O que eu vejo, assim, converso isso com os meus alunos, né, os mais velhos. Tá havendo um movimento de direita. É internacional. A direita tá crescendo demais. Claro que tudo que é extremo é perigoso, né? 880. E a gente tá vivendo um período de polarização, né? Tem a extrema direita, tem a extrema esquerda. A gente tá vendo aqui no Brasil isso agora, né? E meu termo Ou você é que é bom, porra mortadela, nenhuma. ou você é coxinha, né, meu? Tipo, você não pode ser um pão de queijo. Você tem que ser mortadela ou coxinha. Porque eu não pode adoro ser. pão de queijo. Não pode estar no meio, é até estranho estar no meio, né? Não é? Você tem que tomar um lado, né? Não dá pra falar assim, não sei, não tô ligado nisso aí, não. Ou você é amigo ou você é Você não tá inimigo. ligado que você é um alienado, seu... Não tô seguindo essa série. Seu arrombado, Falou, relaxa, meu, só não curto, sei lá. Eu só queria fumar né? Meu. Pô, qual o problema? Outra coisa que rolou semana passada foi aquele atentado no parlamento britânico. O terrorista dirigindo um carro, atropelou pessoas, saiu com uma faca, esfaqueou o guarda. E eu penso, enquanto tudo isso rolando do lado de lá, Brasília aqui, nesse silêncio, nesse marasmo. Cara, eu já tinha ouvido falar do bloco do eu sozinho. Agora, o terrorista sozinho, tipo... É isso que eu achei muito estranho, porque um terrorista, ele vai querendo fazer o maior estrago possível, né? O cara sai de carro, consegue atropelar só 2 pessoas, depois sai com 2 faquinhas querendo matar um Mas policial. isso é aquele lance que falaram desde o começo lá, que a Al-Qaeda começou a desenvolver os tais lobos solitários, tá ligado? A galera, tipo assim, Não, você tudo bem, mesmo mas- vai incorporar a sua causa, Mas mesmo tá o ligado? lobo solitário, esse foi um tosco solitário, então. Porque... Esse foi Foi um porco, porco solitário. E graças a Poodle Deus, solitário. né? E graças a Deus. Ainda bem. E o fato mais curioso é que ele não era um imigrante, né? Pô, a comunidade dos Brimo ouve a gente? Ouve. Meu. Manda um beijo. Retaliações Beijo, aí, gente. hein? Inclusive, a gente tem patrocínio de esfirras. Ah, é? Viu, Tarim?
Muito bom. Eu vi, inclusive, acho que foi no Facebook que eu vi uma matéria que agora estão desenvolvendo um sistema de defesa pra alguém que, tipo assim, pega esses caminhão e quer atropelar a galera e meio tipo no chão, levanta uma rampa, assim, que vira uma mureta. No meio do chão, assim, pra segurar o caminhão. E vi, tipo, vários testes e segura mesmo. E os caras estão tendo que desenvolver isso, porque agora tem os loucão que quer ficar pegando o caminhão, porque o primeiro fez, deu de ideia pra um monte de gente agora. Pô, que legal, eu posso fazer isso. Então, tipo, pra acabar com essa treta, estão desenvolvendo uma técnica nova de defesa na rua, que levanta uma mureta do chão pra impedir quando tá um caminhão desgovernado. Eu ouvi falar Cara, de eu acho meio estranho isso aí, né, meu? Porque os caras... Por que não vão resolver o problema onde tá na raiz, né? Daqui uns dias vão começar a falar, não, é proibido ter caminhões. Falta isso. Porra. É o que é o mais fácil, né? Eles, vamos construir um muro, é o mais fácil, né? Claro, em vez de resolver o problema lá do outro lado, não, vamos levantar um muro aqui e resolve o problema. Acabou. Ou vou começar a inventar caminhões infláveis, né? Pra não machucar a galera, só vai quicando, vai quicando a galera assim, uma bola de praia gigante, tum. Tipo, a galera caindo no chão, virou brincadeira. E essa ideia de acabar com o ISIS, né, com o Estado Islâmico, é difícil, porque virou uma ideia e espalhou por todo mundo. E tem brasileiro que, no caso, é seguidor ou apoia o Estado Islâmico. Cara, mas então... eu vejo isso aí como um movimento mutável, né, cara? Porque não tem muito tempo, a gente vê na televisão os caras falando do Talibã, o Afeganistão, o Talibã. Agora é o ISIS. Foi o Al-Qaeda, né? Al-Qaeda, é. Meu, e aí? Qual que é o próximo? É que agora tá tipo meio que virando uma moda, assim, nascer facções agora. Tipo, cada um quer ter a sua. Daqui a pouco o podcast vai virar uma facção. Quer postar quanto? Você acha que é culpa do grupo do WhatsApp? Os grupos do WhatsApp tá criando as pessoas. Vocês estão falando, não, vamos ficar em time... Não vou dizer que é culpa, mas eu vou dizer assim, quanto time mais Yamaha. conectáveis estão as pessoas, assim, mais a gente dá pano pra manga pra isso acontecer. Isso é verdade. Porque as pessoas estão muito fácil de se comunicar agora por qualquer tipo de aplicativo. É muito fácil você mancomunar alguma coisa, assim, pela internet hoje em dia. Então... a Primavera Árabe, né, meus caras... foi toda. Derrubaram, pô, os caras articularam tudo pelo isso eu esqueci, Facebook, 6 anos, pô. nem 6 anos. É. Exatamente. Então agora vai ficar cada vez mais fácil nascer uma facção de qualquer motivo, porque é muito fácil hoje em dia. Você monta um blogzinho, monta qualquer coisa lá, começa a juntar seguidores ali, pronto, você tem a sua. Esse lance da Primavera Árabe, você sente quando tá vivendo história? Érico, você sente assim, fala, putz, isso aqui é que nem a Primavera Árabe. Putz, isso aqui vai virar história, vão escrever no livro. Sim, dá. Na verdade, eu compactuo daquela linha de que a história é feita por pessoas comuns, né? A história do cotidiano, né? Aquela linha do... Falou bonito. Não, tô embaçado agora. É só a voz. Tem aquela linha do filósofo chamado Thomas Carlyle, se não me engano, que fala da história dos grandes homens. Meu, aquilo esquece. Não dá pra analisar história partindo do feito dos grandes homens, que aí você ignora grande parte da população que tá construindo... História, tá construindo isso. Até porque, se você parar pra pensar, grande parte dos grandes homens, tipo, sumiu, apagou, desvirtuou grande parte da história pra proveito próprio dele, pra ele se tornar um grande homem. Claro. Então, muito da história real foi jogada de lado, foi descartada, foi apagada pra que um grande homem tivesse seu lugar no poder. Então, não dá pra julgar por esses caras. Pô, agora imagina só o impeachment aí, que aconteceu. Agora eu falei bonito. Pô, foi bonito mesmo, eu fiquei até acanhado. Vou ter que até puxar um assunto que eu sei aqui depois dessa. Tá de sacanagem? Me convida e vai tirar o entrevistado? Me senti meio... Mas fala, o que você ia falar do impeachment? Do impeachment, imagina, nossos filhos e netos estudando impeachment. Imaginou isso aí? Isso foi falado muito, né? Como é que vai estar nos livros? Vem lá meu filho, pai, o senhor foi lá na manifestação? Eu fui, você era coxinha ou mortadela? Foi golpe, pai. Foi golpe. Existe uma grande chance, por exemplo, no Brasil, de impeachment virar uma modinha. Qualquer coisa agora vai ter um impeachment. Esse é o grande medo pessoal quando a Dilma caiu, que fala assim, agora é assim, a democracia foi corrompida aqui nos Estados Unidos, né? O Trump sendo eleito lá e supostamente tirando uma CEO do país por não estar respondendo os números. Mas para não acontecer o que aconteceu com o Marco, com o Zendini, que a gente entrou na política, vamos passar reto. Bora. Beijo, Marco. Porém, vou ter que falar do Brasil, não vai dar pra falar mal do Brasil, não vai dar pra evitar isso. Eu compartilhei o vídeo com o pessoal aqui, eu sou viciado em açaí. E rolou um vídeo semana passada de que teve uma apreensão umas cabanas, né? Uns vendedores de açaí no Pará. E misturavam com papel higiênico, e misturavam com tapioca pra render. E a carne eu aceitei, mas o açaí me ofendeu. Não, eu falei açaí não. O açaí com tapioca, mas sabe que eu comi umas coisas meio areia mesmo, assim, tipo, parecendo. Eu falei, isso aqui não deve ser puro acho que o cara mesmo. derrubou a sua açaí na areia, deu 3 tapinhas lá e devolveu a sua mesa. A colher caiu no Não é, mas os caras já estão rendendo, muitas empresas fazendo muita coisa, né? Eu falei, e ele já tem uma tinta dele, então você pôr qualquer coisa lá dentro. O bagulho já é feio, né? Um negócio de cor estranha, né? Um negócio já meio lama, meio feijão no congelador. A gente é da época da água no
no leite, né, meu? Era um 71 do leiteiro. Pelo menos eu vim lá do interior, verdade, cara. O cara verdade. ninja era o leiteiro, que ele era um 71, ele punha água no leite. Agora os caras estão colocando soda cáustica no Pra mim, leite, meu. render Não dá nem pra brincar pra mais. mim, render, mano, era jogar água no feijão, velho. Água no feijão? Era isso, velho. Agora os Pô, caras meu. estão adaptando de cada forma. Eu acho que eu sou um cara criado com a avó, né, meu? Não é possível. Não é possível, Não, mas eu cara. acho que o interior... Você Não é de onde interior? De Olímpia. De Olímpia. De Olímpia. Eu acho que quem cresce no interior é outro hardware. E vir pra cidade grande, viver a vida da cidade grande. É o Alex, né? Que cresceu em Uberaba, praticamente, São Bernardo. Eu cresci em Uberlândia, passei muitos anos. E vem com aquela... Não vem mais de boa, mais... Eu vi quando você entrou aqui na porta hoje no estúdio, eu falei, puta, ele é do interior. Ele é do interior. Ele é de boa, Esse cara usa, Ele é de tipo, boa. bermuda com botinha, né? E pochete, não esqueça da pochete. Não pode esquecer a pochete. Você acompanha tecnologia, você é um tecnólogo, novo iPhone, lê notícias, robôs, carros que Não, dirigem cara, sozinho, não. Eu fico meio de... Cara, não. Tira Não. Eu selfie, gosto de manda nude, eu gosto de essas coisa coisas todas. velha, cara. Não. Você fez cara de tarado essas agora. Essas coisas que o tecnólogo de hoje em dia faz, né? Não, eu curto coisa antiga, cara. Então, veja só, esse fim de semana teve aí o Lollapalooza, né? Aí meus alunos, e aí, professor, foi no Lollapalooza? Falei, cara, eu não sei nem onde foi isso aí. Eu sei que aconteceu, mas eu não sei onde foi. Muito menos quem tocou, né? Quem tocou, não conheço também. E é um grande termômetro esses festivais, principalmente os modernos. Você vê, olha as bandas que vão tocar. Se você não conhece 70% dos nomes, você tá ficando velho. Tá ficando velho. E aconteceu isso comigo, meu. Conhecia 3 ou 4 bandas. Falei, meu, tá muito alternativo esse... Tá muito alternativo. E mirim, né? Porque a galera nova que Então foi. quer dizer que é um festival de rock Nutella. Mais ou menos isso. É basicamente Vocês uma sabem feira do de que eu tô miçangas falando, né? com uma banda tocando, basicamente. Meu porque, Jesus. tipo... Eu tava falando pra minha esposa ontem, a gente tava assistindo o show do The Weeknd, que é um hip-hop rapper que tocou. E aquela coisa, né? Voz dobrada, uma banda fingindo que tá tocando. Mas o moleque fez o show dele e representou as bandas que ele gravou no estúdio. E eu tava falando pra ela do Lollapalooza, mostrava aquela molecadinha, né? Mirim nas grades, tudo cantando, tudo em inglês errado. Tô brincando, inglês bom. Dessa geração canta inglês certo. Essa geração canta. E eu falei pra ela a história do Lollapalooza, que surgiu em 94. O vocalista do Jane's Addiction, que é o cara que criou o Lollapalooza. E a ideia era essa, tava todo mundo fazendo um palco só. Ele falou, não, vamos fazer 2 palcos. E a pessoa escolhe pra onde quer ir. Pô, legal. E o Rage Against the Machine tocou no primeiro Lollapalooza. E naquela época o pessoal ainda usava isqueiros pra ficar como Pra levantado. fazer agora Hoje em dia é tudo celular, né, cara? Agora tudo mudou. Naquela época ficava com isqueiro, aquela coisa bonita, temática. E essa vez teve até um palco pra música eletrônica, né? Falaram que era nem uma tenda, era um palco. Então, porque a última vez foi uma tenda, agora eles já passaram pra um palco. Mas se você Tá pega pra crescendo, ver o tá Lollapalooza, assim, da gringa também, ele também tá bem alternativo. Ele tem uma salada de cultural, assim. Até mais do que aqui, eu acho. Aqui tá começando a querer fazer... Mas você viu que não teve público. Aliás, teve muito público, né? Foi bater o recorde esse, Você vê que a gente tá ficando velho mesmo, porque a molecada conhece as bandas que estão vindo. Mas eu acho que na nossa época era tudo muito bem claro, assim, ó. Tinha o movimento punk, tinha o movimento dos careca do ABC, tinha... Sim. Meu, a galera não se misturava. Muito Hoje em verdade. dia, cara, é tudo fluido. Não tem dessa, Hoje em dia é meu. uma A galera... sopa de letrinha, velho. Todo mundo junto, Não é? misturado. Não dá pra saber o que tá meu. acontecendo. É mesmo. Até pela lista de banda, que você vai ver as bandas que estão tocando, Você você fala, vê nossa, cara, metaleiro- pop com... Metaleiro ouvindo Katy Perry, pagodeiro com camisa tudo metálica. É. Não tem É mais bem por porra aí, nenhuma. é bem por Não aí. tem mais nada. Você assistiu o Duran Duran? Duran? No Multishow? Não, acabei não assistindo, esqueci, cara. Mas me falaram que foi muito bom, né? Eu fiquei sabendo que foi legal, mas eu fiquei curioso pra ver os caras. E o Metallica, tocando. o que vocês acharam? Eu não vi. Eu esqueci que a Multishow tava transmitindo Cara, no também não vi, sábado, não. só assisti no domingo. Cara, eu vi o Metallica, foi muito legal. Eles Foi tocaram legal, bem, mas mas tão assim... velhos, né? Não se moviam no palco. É. O baterista quase Nossa, morrendo. o baterista, o Lars, faz tempo que não toca Ele bem, dava as cara. cachadas assim, ó, já falando, puta, por favor, eu vou morrer agora. Ele por cima. E eles Se tocaram você as- vê de perto, você vê aqueles fiozinhos. Cara, que nem aqueles bonecos ventrílocos hoje em dia. Tem uma pessoa em cima mexendo nos Tá todo mundo pauzinhos hoje. amarrado. Mas Os caras o tá baterista amarrado. é o mais afetado, né, dessas Mais, bandas mais. de muitos anos de carreira. Tá, mas o Lars tá vendo o baterista- Sr. Burns, né, mano? Tá ficando careca, com o ele nariz zoou, comprido. Tá, daqui a pouco vem a corcunda nele. Mas você vê que, o James manda na banda, né, meu? Ele é o cara Ele ainda. é o cara. Ele ainda é o cara, né? Muito bom. E é legal o que eles estão fazendo, disco novo, continua pesado, mas é meio deprê ver ao vivo.
Porque eles não se movimentam mais, né? eu não E é gosto- diferente, A idade, né, de cara? Ozzy Osbourne. Jeito. Não, mas Ozzy Osbourne é mais velho, fora do palco ele não sabe nem andar, no palco ele corre, solta fogos, dá pirueta, dá uns gritos de louco, né? Mas ele é vocal e um performático. Ele não Ele tem é que tocar o frontman, instrumento, ele é um frontman. Tem uma puta banda de moleque Metallica tocando. sempre foi performance também no palco, né? Ah, mas não meu, aguenta, né, cara? Pega Toda como noite. exemplo aí o Chuck Berry, né, meu? Morreu faz pouco Então. tempo aí, meu. Você olhava o cara, você fala, meu, o cara não envelhece. E eu fui no show do Chuck Berry, é incrível. É Foi no mesmo, show do Chuck cara. Berry? Fui de graça aqui no Brasil quando ele veio. Tocou no... Tom Brasil, não? perto do Museu do Ipiranga ali, ele Ah, tocou de nossa. graça. Ah, tinha que tocar perto do Pô, meu, museu, que só legal. podia ser. Tocou de graça. Naquela época ele já devia ter uns Tocou de 80. graça. né? Então, perfeito tocar no museu. Faz uns 5 anos que ele veio pra cá. Tocou de graça lá, meu. Fui no show, foi legal pra caramba. Chuck Berry. Isso é uma coisa que eu fiz um comentário no Facebook, o pessoal ficou meio... Que eu falei, poxa, vocês estão chorando que o Chuck Berry morreu? O cara, 90 anos, e ficam criticando a reforma da Previdência. E o pessoal ficou... Uma galera gostou, outra galera não se manifestou. Não entendeu muito, não Mas vou é comentar. engraçado esse negócio de idade. Até quantos anos você já meio fala, tava na hora, né? A avó do vô do meu amigo, né? E eu acho que idade não tem essa. Eu acho que passou dos 80 hoje em dia, mesmo que a ciência evoluindo, com tudo melhorando, eu acho que acima do 80 é lucro, de Mas, boa, meu, na você boa. tá fazendo eu hora também extra. acho. Se você chega até os 80 e faz o que você gosta, pelo amor de Deus, você é um abençoado. Fechou. Pô, mas você com 80, mano, só o fato de você no banheiro conseguir mijar, já sabe tá fazendo o que você gosta. Ô, se Começa você por aí. mijar, tá bom já, né, Tá cara? bom, né? Se forem alguém, é 80, melhor ainda. Melhor, porra. O Donald Trump vazou, né? Uns fake news de que ele... Lembra Ah, do é? Golden Shower? Garotas Nossa, russas. pode que teve papo do garotas Golden russas Shower. mijando nele, né? Mas foi provado que foi só um fake news que alguém criou e foi compartilhado. E como Até que alguém prove o contrário. Mas vocês têm esse tesão de tomar uma mijada? Sim, vocês... Cara, a última vez que eu tomei uma mijada foi no carnaval em Salvador, cara. Agora conta, como é que foi esse momento? Ah, meu, tava lá no meio da pipoca assim, cara. Você sentiu só o E quentinho. aí eu falei, pô, pisei na água. Eu olhei e tinha um cara mijando, cara, em mim. Nossa, Eu, literalmente. tipo, o cara parecia um cachorro, Cara, cara. e lá é assim mesmo. Meu Não pai é- tinha um aquilo não é restaurante lá, desgraça, cara. Os caras chavecando a mina. Ô, volta aqui, mas mijando na parede, assim, ó. Mijando na parede e olhando pra mina. Pra mim, né? E a Vamos cidade perder tempo, inteira né, no gente? carnaval fede de Fede mijo. mijo, né, A cidade cara? inteira. Você pisa nas poças de mijo, Mijo, assim, ó. nossa, cara, aquilo é a visão do inferno, cara. Beijo pra galera de Salvador. Oitava maravilha. Oitava maravilha. Isso aí, gente. Continue assim. Vocês têm medo de escada rolante? Quando vocês sobem numa escada rolante, vocês nem pensam, né? Não, Nossa, se tiver cara, com a filha... Não, aí- mas eu tinha um medinho quando eu era moleque de ficar preso ali, né? De Eu já enroscar, jogou né? muita pressão minha mãe e tal. Muito do E até dos hoje eu dedos olho entrarem, com né? um receio, assim. Aqueles Mas eu não dentes. tenho medo, mas tem Cara, aquele receio. Você desenvolveu Quando uma eu- rolantofobia. Isso. Quando eu tinha 11 anos, cara, eu fui pro shopping em São José do Rio Preto. O pessoal de São José do Rio Preto que tá ouvindo a gente aí, olha que legal. Beijo. Só pra andar na escada rolante. Eu já tinha ouvido uma história dessa. vê, cara. Na África do Sul, 30 anos atrás, que a primeira, e o cara falando, minha mãe me Minha levou mãe me pra levou andar pra na ir lá. escada rolante. É, Viu? Aqui e aí também eu lembro acontece. também quando instalou a porta com detector de metais no banco, cara. Eu fui no banco, entrei e saí. Tipo, só pra passar na porta, cara. Que demais. Com os aparelhos na boca. Então você gosta de tecnologia? Eric, você gosta de tecnologia, então? Ah, eu tento ser amigo, né, cara? Eu tento ser amigo, Tem mas que não dá, entender, cara. pelo menos. Meu, eu tô pensando em criar uma conta no Instagram. Pensando. Já é Tô um pensando, começo. tô pensando. É. E o que te impede ainda, tipo, de fazer? Não sei, cara. O medo? Mas é engraçado, É, esse negócio de criar conta é engraçado, que a gente é meio que É um filho a comprometimento. mais pra Instagram. administrar, entendeu? Exatamente, é um saco. Eu não Pô, quero ter nada meu, disso. não é? Facebook eu já fico um mês sem olhar. Facebook, aí você tem um cachorro, você tem a... Eu ia falar, você tem a namorada. Você acabou de falar, você tem um cachorro e a namorada, ela vai me arrebentar. Não, mas questão de tempo é uma... Exato, tem que você tem que se gerenciar o dedicar, tempo. pô. Seu trabalho, aí você vai abrir uma conta lá, mais uma, cara, pra você tomar conta. Saudade da época do Orkut. E a obrigação, Não né? é? Que você E do cria... ICQ, cara? ICQ. Onde está o ICQ? Tecnológico, ó, rapaz. Não, esse aqui Onde está não o existe, ICQ? ele Não era voltou, por IQC? sinal. Quem quiser me adicionar Não no era ICQ, é 105 413 624. De verdade que você lembra? Repita. Esse aí. Aliás, essa é minha senha pra tudo, cartão de crédito, né? Minha senha pra tudo isso aí. Agora já rodou. Agora não já tem foi, mais já jeito, não meu. Senhor, conta de 6 dígitos, né? Eu tenho só de... Eu tenho só do 11. ICQ. Do ICQ. Até esqueci o que eu tava falando. Escada rolante, né? ICQ. Se a gente tem medo de escada rolante. Quando eu morei na China por 5 anos. Eu, minha esposa e minha filha nasceu lá. A gente voltou agora em 2015.
E foi fantástico, Xangai, vida de expatriado, mais ou Olha menos isso. o dia a dia que você vê na escola, né? Aquela coisa de expatriados. Nossa filha nasceu e a gente não queria dar essa vida pra ela de expatriado, escola internacional, então a gente voltou pro Brasil. E logo um pouquinho antes de a gente voltar, além de todos os escândalos que rolou, de também carne envenenada e tudo que acontece, que vocês viram nos vídeos hoje no WhatsApp, é real, rolou uma escada rolante. Foram fazer uma manutenção numa loja de departamento. E na a mina cidade da morreu. China. Sim, com o filho. E o cara pegou o filho. E não apertaram o parafuso daquela dificultor, né? Exato. E aí tem naquela câmera de segurança, mostra ele subindo. Aí na hora que cede o negócio, ela tá caindo, ela joga o filho pro colo do marido, do namorado. E ela é moída igual cana, velho. E o cara chamando, pedindo pra alguém parar e foi um erro. Um cara foi lá, o técnico, sei lá, ficou falando chinês e não... Esqueceu de apertar o parafuso. Esqueceu de apertar Tipo, o parafuso, bem Brasil, cara. né? Uma coisa que poderia rolar no Brasil. Aquela coisa de sexta-feira à tarde, o cara, puta, não queria vir aqui fazer essa chamada, não aperta os parafusos. E ontem, em Hong Kong, num shopping, uma escada rolante gigante, assim. Acho que, sei lá, 6 metros de roda gigante. Roda gigante, mano. Escada rolante, acho que uns 8, 9 metros de escada rolante. Cedeu os dois lados e inverteu. Então quem tava subindo começou a descer num gás, assim. E quem tava subindo começou a ir pra cima. E machucou 18 pessoas, Caraca. aquelas coisas todas, né? Vixe. E é interessante a escada rolante, porque é uma coisa tão... Porra, tá lá, a gente anda, ninguém pensa em quando vai... Ninguém pensa em virar Ninguém carne faz o sinal moída. da cruz quando pega uma escada rolante. Hoje em E- dia, né? Não fazia, né? Não fazia, é verdade, fazia, é depois verdade. desse alerta Será aí. será que tem um nome pra isso, pra esse tipo de fobia de escada rolante? Ah, é? Será que tem um termo? Não, perguntei, será? Fiz uma pergunta. Ah, deve ter um Dizem termo. que tem, né, um termo pra todas as fobias. Fobia de pássaro, Será que tem fobia de fobia? Fobia de fobia, tem. Chama tem toque. sim. Tem sim, cara. Fobia de fobia. Quem diria, blefei. Fobia de palhaço. Fobia de palhaço. Fobia de palhaço, é. Tem até fobia de ponte. De Se eu não me ponte, engano, cara. acho que chama pistantrofobia. O cara tem medo de Eita, ponte. Ah, você Porra. inventou isso. Não, sério, vai no Google lá que tem. Porra, meu. Podem ir no O cara tá Google, de gente. sacanagem. Podem ir no Google que tem. Tem fobia de podcast, né? Tem gente que não gosta de escutar. O cara nessa hora tá pensando em desligar. Tá, tá Certeza, tremendo. certeza. O cara tá cortando os pulsos essa hora ouvindo a Ou gente. o cara tá sequestrado e o sequestrador tá pondo pra ele ouvir. Aqui, seu filho da puta. Tortura, né? Imagina. Eu quero tenho 100 mil. fobia. Você vai ouvir os caras agora lá Tipo no os caras do podcast. Homeland lá, aquela série do Homeland. É. Nossa, Homeland é sensacional. Você assiste um seriado? Você acompanha alguma coisa seriado, Netflix? seriado eu curto. Seriado eu curto. Eu assisto The Walking Dead. Nossa, aí sim, aí falou minha língua. Eu compacto do Apocalipse Zumbi. Pô, imagina São Paulo o dia que eu rolar um estresse aí. Não, a casa caiu pra gente se rola aquilo. A casa caiu. Não, Imaginou, eu começar a saquear mercado, vai virar, Não, vai virar fazendo um caos cálculo, isso aqui. tipo, Já leu um livro do Marcelo Rubens Paiva, Blackout? Não li. que é mais ou Marcelo menos Rubens isso, assim. Paiva. É um Pô, livro antigo que me emprestaram. O pai dele foi morto durante o regime, né? Ai, verdade. O pai dele era não lembrava. deputado, pô, na época da cassação. É isso Não aí. lembrava. Rubens Paiva. E esse livro falava isso. Todo mundo ficou congelado, as poucas pessoas que dão pra ver nas ruas estão congeladas. E tem lá uns 3 amigos que estão em São Paulo. Então eles pintam a Paulista de vermelho. Antes da ciclovia, né? Esse livro é dos anos 70. É, tipo, Mas ele antes do era prefeitão chocante, souvenir, né? Tivemos Era um prefeito chocante. souvenir. E tinha uns lances assim, eles iam lá no Terraço Itália, entravam nas cozinhas, e tava. As poucas pessoas que eles encontravam era. Tava todo mundo congelado. Mas o spoiler alert é que no caso não tinha uma conclusão. O livro acabou meio que nem um Todo mundo Walking Dead. congelado. Todo mundo continuou a vida daquele jeito, São Paulo parado e Ele não escreveu eu fiquei dois? revoltado, não. Meu, tipo um ensaio sobre a cegueira, assim, mais ou menos, né, meu? É porque você pode Vocês já pensar, cara. leram o livro ou viram o filme, cara? Não, eu vi o Eu filme. não li o Pô, livro. meu, aquilo é genial, né, cara? Muito legal. Pra pensar, se acontece alguma coisa assim com o Brasil, assim, de repente vai, a lei, o sistema para de funcionar, e aí é cada um por si. No Meu. Brasil de hoje, cara, nossa. É, não dá. Seria basicamente um extermínio, assim, a gente não tá preparado pra esse tipo de coisa. Você pega, por estamos, exemplo, é. no caso Walking Dead. Tudo bem, é uma série e tal, simulando o que aconteceria. Mas lá, por exemplo, faz sentido, porque lá todo mundo tem arma. Então você tem pra todo verdade. lado, todo mundo tem sua arma. Então você poderia se defender. Aqui, velho, se rola uma dessa, a população vira carne de vira gado, velho. No rojão, né? O pessoal aqui vai ter que usar estilingue, No tem TACAP, garfo né? no Vai no olho, garfo no garfo, olho. é. que fazer zarabatana. E esse negócio de dar uma pane no Brasil, a gente tá pensando qual seria o melhor protesto, a melhor forma de protesto pra
bagunçar um pouco as coisas aqui pra ver, né? Pra provar um porque ponto. os últimos protestos que a gente tem visto foi muita gente na Paulista tomar cerveja, né? É quase uma rave. Foi tipo protesto micareta, né? O Marquinhos estava até Protesto contando. selfie, né? Selfie, tipo, a mulherada mandou bem. Mulherada Realmente foi... a gente não sabe fazer um protesto, né, o brasileiro. E isso é muito da cultura do Brasil, né? O bom humor, país tropical. Minha noiva falou assim, o que tá rolando aí, é jogo? Eu falei, não, isso é protesto contra a Dilma. Ela falou, mas por que tá todo mundo feliz, tocando buzina e tal? Eu falei, não, mas isso é uma forma de reivindicar, né? Ela falou, mas não dá pra reivindicar sério, assim? Exatamente. Do tipo, muito. Ela é da onde, dos Estados Unidos? Ela é de Nova York. Nova York. Ela é de Nova York. Ela tá há quanto tempo no Brasil? Ela tá há 5 anos no Brasil. Ah, já tem um tempo. Já consegue ter uma boa leitura, já consegue... Já consegue. E aí ela vai me abrindo os olhos pra coisas que a gente... Legal. Né, a gente tá cego pra muita coisa, né? Com certeza. Eu morei 6 anos nos Estados Unidos, que eu conheci o Fabiano, que eu falei, em Utah. E mudou minha vida, cara. Ver o jeito do americano, sabe? Dali do underground, ali, os punk, favela, como eles reivindicam, eles têm aquela estrutura, todo mundo tem um carrinho, mais ou menos, uma casa mais ou menos, mas a mentalidade é de vamos mudar, vamos fazer melhor, vamos... É bem por aí. Sabe? Corporações, não... É uma pobreza digna, né? A pobreza digna, mas assim. seria digna. Eu acho que digna seria... Pô, se pegar um pobre norte-americano e comparar com um pobre brasileiro aqui de qualquer comunidade, os caras estão assim, um abismo social de diferença. É surreal. Isso. Pra começar que lá até os mendigos falam inglês, então, tipo, começa por aí, não né, é? velho? Então, é diferente a coisa. Completamente. E voltando a essa história da colonização do Brasil, que tem muitas perguntas que a gente vai fazer no segundo bloco da entrevista, mas é um assunto que a gente fala praticamente toda segunda aqui. A gente fala, cara, o Brasil, velho, se pudesse o Brasil mudar, tirar os portugueses, deixar os holandeses e aquela questão da guerra do açúcar e das províncias do Nordeste. E aproveitando o seu conhecimento e o seu tempo, teria uma realidade alternativa que os holandeses tomaram conta de tudo, ficaram com um pedaço do Brasil, ou que os franceses ganharam, os portugueses largaram mão do Brasil e os franceses... nós tivemos alguns momentos, né? A gente teve ali a fundação da França Antártica, na região da Baía da Guanabara, que foi um fracasso também. E depois, no segundo momento, a gente teve a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, né? A Companhia das Índias Ocidentais. Guilherme não. Nassau, esqueci o primeiro nome dele. Né? De Nassau, tanto é que lá no Nordeste até hoje, eu tive não faz muito tempo, eles têm um termo muito engraçado pra chamar o nordestino de pele branca, de cabelo loiro, de olho claro. Eles chamam de galego, né? Falou, aquele ali é um galego. Eu falei, mas é da Galícia? Ele falou, não, isso aí é descendente de holandês. Negócio estranho, né, cara? Galego. Chamam de galego. Tem a ver com alguma coisa de Gales? Não tem. País de Gales? Será que é os Gales? É um regionalismo, assim, não tem nada a ver. Porque é um descendente, assim, de holandês que ficou ali pela região. Isso é muito legal, doido. né? A arquitetura, né, do Recife, né, remonta essa época, né? A história do boi voador, né? Que ele reuniu a galera toda lá e passou o arame, o cabo de aço e falou, eu vou reunir todo mundo lá que eu vou fazer o boi voar. E aí eles passaram a ossada do boi num cabo de aço em cima ali acho que do Jaboatão dos Guararapes. E todo mundo... Onde teve a guerra, né, de expulsão dos holandeses, né? Ali que se formou o exército brasileiro, inclusive. E aí a galera ficou, assim, né, ensandecida. O cara fez o boi voar, meu. Imagina o que ele não vai fazer com essa cidade. Imagina a campanha política. Esse faz o boi voar. Legal. Então, vamos dar uma pausa, então, e a gente já volta fazendo mais perguntas pra ele, porque já deixou todo mundo, né, com vontade de saber mais sobre as histórias do Brasil. Eu achei que a gente fosse falar da Friboi, pô. Da Friboi? Calma, a gente vai falar, a gente vai falar, né, meu? Calma, mas a gente volta rapidinho, só fazer o pipi. Tem o Free Willy, né? Lembra do filme Free Willy? Então. Alguém podia criar uma arte, tipo assim, o menininho parado nas pedras, assim, né? E, tipo, passar um boi voando, tipo, Free Boi, em vez de Free Willy. Você é criativo, cara. Eu vou pensar em alguma coisa assim. Então vamos dar uma pausa só pra descolar o saco da virilha e depois a gente volta. Vamos lá tomar pausa do pipi. Me ajuda, Érico. Vamos lá. Não, tô fora. Podcast. Para você que gosta de motocicleta e não tem muito espaço em casa, foi desenvolvido o cavalete gira-roda. Fácil e prático para lubrificar a corrente e lavar as rodas. Acesse giraroda.com.
Olá, tudo bem? Estamos de volta, voltamos, gente, tudo bom? Vocês já mijaram? Todo mundo mijou? Todos mijados. Todo mundo lisinho? Não, eu não fiz essa coisa, tava com pressa. Você enxugou a mão naquela toalha que tá no banheiro há 3 vezes? Não, tô enxugando a mão agora na calça. Nossa, ali é um... Aquela E toalha bom, tá zoada. pra quem não sabe, gente, hoje a gente fez um comunicado no nosso novo grupo do WhatsApp, que nós fizemos já um comunicado no Facebook, que é o nosso grupo no nosso telefone, que é o 11 99590 3741. Por favor. Repita. Repita, tá bom. 11 99590 3741. Adiciona lá, gente. Fala com a gente vai mandar um monte de coisa por ali, links, ideias. E a gente pediu por lá hoje um monte de perguntas pra quem tá ouvindo a gente, pra justamente mandar perguntas pro Érico, nosso querido professor, que veio aqui falar com a gente. E muita gente mandou. Veio perguntas pertinentes, veio perguntas não pertinentes e veio perguntas que eu nem sei porque a pessoa perguntou. Veio coisa que não tinha sentido nenhum. Pô, nada a ver, né? Curiosidade, viu? Curiosidade. Eles leram o professor, falaram, vou perguntar. Vou perguntar, esse cara deve perguntou saber coisa isso aí. que, honestamente, eu não sei nem por que o cara perguntou, mas perguntaram. Então vamos começar com a minha pergunta. Vamos lá, Vamos vamos começar. lá. Vai a primeira, vai. Érico, a gente estava até conversando antes, outro dia aí, sobre o Brasil. E logo que a gente fala, né, do Brasil, que teve independência de Portugal, a gente já pensa naquele quadro do Independência ou Morte. Ah, do Pedro Américo, né? Do Pedro Américo. Pedro Américo. Eu queria a sua opinião sobre o que você acha desse quadro, assim, porque muita gente fala que foi exatamente aquilo que aconteceu. Historiadores divergem entre o que aconteceu ou não. Até as roupas parece que está errado naquele quadro, as coisas que estão acontecendo naquele quadro, como que é isso daí? Não, é bem por aí mesmo. O grande lance é o seguinte, enquanto uma obra artística... Pô, nem tô acreditando que a gente tá falando sério agora. Mas é o seguinte, enquanto uma produção artística, o Pedro Américo, ele lançou um livreto justificando por que ele pintou, como ele pintou e tudo mais. O quadro foi pintado na Itália, em Florença. Quem diria? O Pedro Américo... É uma história muito doida. O Pedro Américo era bolsista financiado pelo próprio imperador. O imperador pagou os estudos do Pedro Américo. Que legal. E aí vem o lance que quando eles foram construir o Museu do Ipiranga, eles encomendaram a pintura. Então, na verdade, o Pedro Américo ele tinha ciência que a pintura dele seria colocada num local para perpetuar a história da monarquia no Brasil. Então, ele nesse panfleto, retomando, ele disse o seguinte: o artista ele tem que ter como base a realidade, mas ele não tem que ser refém dela. Certo. Então, por exemplo, quando ele pintou ali o 7 de setembro, ele pintou baseado na interpretação dele. Ele não era nem nascido. Ele pintou pessoas ali que não estavam no dia. Aliás, ele se pintou na obra. A assinatura dele no quadro é ele está pintado no quadro. E se você procurar, você também encontra o Wally, tá ligado? Tá lá Capaz de encontrar o Wally num cantinho, ou o Glomer da Punk, né? Ou o Corujito, também tem vários ali, tem vários. Pode ser. Tem vários mensagens subliminares. E ele pintou o tio também, hein? Tem um cara aí, ó, pessoal que tá ouvindo, dê um Google no quadro A Independência ou Morte do Pedro Américo. No canto do lado direito, próximo da casinha ali, tem um cara com um guarda-chuva pra cima de cartola no meio dos soldados. É o tio dele. É mesmo? Ele pintou o tio dele. Gostava muito do tio, né? Ele falou, tá achando que só o Da Vinci faz essas coisas? Só o Da Vinci? Que nada. Tem muita gente que faz isso. E vai vendo. E aí ele... um excelente artista, né? Ele colecionava, então tudo que ele pintou ali, os animais, né? Retratados, os homens são de tamanho real, né? Ele usou andaime pra pintar o negócio e tal. E ali ele inseriu... É uma obra anacrônica do ponto de vista histórico. Então, por exemplo, eles não estavam montados naquele tipo de raça equestre. Entendi. Né? Eram burros e mulas. Cavalos não dariam conta de fazer uma jornada do Rio de Janeiro, de Santos ao Rio de Janeiro, né? Subindo a serra, pô. A gente vem de carro aí, quantos fusquinhas não tá quebrado ali no meio do caminho? Os cavalos não iam dar conta, pô. Então a coisa foi então muito mais tipo Alto da Compadecida, assim, tá ligado? Muito mais. Não tinha nada de roupa, de beca, tipo de inverno europeu, não. Dom Pedro era João Grilo, tá ligado? Era mais ou menos isso. Foi acometido por uma diarreia, né? Que comeu uma feijoada não, comeu uma leitoa lá com o Bonifácio em Santos, né? E aí voltou com uma diarreia sem tamanho, né? Nossa. Parou ali na região do Ipiranga Mas ele não sabia que não pode comer leitão fazer em Santos? água. Ninguém come mais leitão em Santos. Ninguém come mais nada em Santos, né? Santos. Isso era uma das Santos perguntas, perigoso. né, que mandaram pra gente sobre essa suposta diarreia. É mesmo, né? Quem que mandou essa pergunta? Quem que mandou essa pergunta, gente? Foi um ouvinte. Foi um ouvinte. Eu acho que foi o Leitão, talvez? Roberto Leitão?
Perguntando sobre a Leitoa? Não, perguntando sobre a diarreia. Entendi. A dor Então de barriga. é verídico que ele teve uma diarreia? Como É vocês verídico, sabem? é verídico. Você nunca viu Chalaça, o hino, né? o vírus do Ipiranga? O vírus do Ipiranga. O vírus. Você nunca viu? O vírus de bruço no Ipiranga, né? Ele Tipo, pegou se um contorcendo vírus. Os lá. caras falam no hino isso. O vírus do Ipiranga, as margens... Tava uma história, velho. Ninguém pegou essa porra. Mas Que conta isso, aí, meu? Érico. Como que Tremenda vocês- mensagem subliminar aí, escancarada, ninguém... Ninguém se ligou. Não, e assim, a coisa mais clara da pintura toda é que a disposição do imperador, né, e do pessoal que seguia junto com a Imperial Guarda de Honra forma um coração, né? Oh. Aquela disposição nunca- é só olhar nunca tinha reparado, né? é um coração. E ele tá no centro, né, do coração. Oh. Outra coisa também, ó, analisando do ponto de vista histórico, é que o Pedro Américo pintou no quadro a Imperial Guarda de Honra, junto com o imperador, né? E ela só foi criada em dezembro. Em setembro, quem fazia a guarda imperial, quem fazia a guarda do imperador, ele não era o imperador, ele era o príncipe regente. Certo. Era um corpo de cavalaria português, usando uniformes portugueses. Então aqueles uniformes nem existiam do ponto de vista histórico, eles foram criados só em dezembro. Visionário. A Imperial Guarda de Honra hoje é o batalhão de guarda presidencial, né? Que a gente vê lá no Palácio do Planalto, né? Com aquele capacete de crina e tal. É muito maluco você ver como a história ela é desvirtuada por uma questão de arte, por uma questão de gosto. Tipo, Pois a coisa é. aconteceu totalmente diferente. Mas é igual o perfil do Facebook, né? Às vezes você vê a foto da galera, você fala assim, pô, é uma pegada. E não é por E aí, não né? é, não Às vezes é. é cara de culto, cara de inteligente, o cara é uma tosca, a pessoa é uma tosca. É bem por aí mesmo. Ah, você é tão charmoso quanto você é competente no Photoshop hoje em dia. Boa, hein? Essa boa, história, boa. essa Mandou história bem. de verdades da história do Brasil, tem um livro, não sei se eu vou falar o sobrenome dele certo, Leandro Narlotti, que ele escreveu aquele guia politicamente incorreto da Incorreto, história né? do Brasil. É. Ele escreveu esse, depois saiu um monte de várias variações de folclore e tudo. E isso foi um livro que me interessou, porque eu achei quase aquela coisa, descobrir a verdade, né? Quando você sabe, olha, não é nada disso, Santos Dumont e tudo. Que os índios mataram mais índios do que os próprios portugueses, E ele fala da questão da escravidão, né? Que a escravidão, isso embora todo mundo saiba, né? A escravidão em Os relação ao negros tinham africano, escravos, exatamente. Os negros tinham Os escravos. portugueses conheceram a escravidão, o cativo, o escravo na própria África, né? Mas ele, se eu não me engano, o livro dele alçou assim proporções inimagináveis quando ele pegou uma questão da ditadura, se eu não me engano. Porque ele argumentou lá, e é um argumento plausível, porque ele disse o seguinte, olha, todo mundo fala que a nossa ditadura aqui no Brasil, na verdade é regime militar brasileiro, né? Porque nós tivemos uma intervenção militar e ainda preservou-se durante o governo militar algumas instituições democráticas. Então havia eleições em algumas esferas, por isso que o nosso é o regime. Embora de 64 a 85 teve ali de 68 a 78 o AI-5 e aí caracterizou-se um regime mais severo, uma ditadura por assim dizendo. Certo. E ele pegou uma questão dizendo, peraí, quantos mortos ou sumidos, né, nós temos, desaparecidos nós temos aí no período, e eu não estou defendendo nem um lado nem o outro, estou falando análise do livro do cara. Certo. E aí, cerca de 400, né? Ele falou, pô, 400 é quantos por cento da população? Agora nós vamos analisar quantos por cento da população morreu no Chile sob o governo do Pinochet. foi Quantas muito pessoas mais, morreram na Argentina? Quantas pessoas morreram sob o governo do Mao Tse Tung, do Pol Pot, do Khmer Stalin, Vermelho, né? Stalin. Ele começou. E aí, ele para quem analisa, né, a gente encontra aí uma carona em outros discursos que estão surgindo por aí. Pô, aqui não foi ditabranda, não. Aqui não foi ditadura, foi ditabranda. E não sei o que lá e tudo mais. Mas enfim, é uma análise que ele fez, né? E ele traz sempre temas interessantes, polêmico. Mas é válida, né? Justamente É válida. É bem coesa, né? É bem coesa, eu achei, pelo menos. Eu Tem lembro fundamento. Essa minha passagem pela China, quando eu conheci a história do Mao Tse Tung, tudo o que aconteceu, quantas pessoas morreram e por que morreram. E fica engraçado pensar no caso de Hitler e outros nomes mais conhecidos aqui no Ocidente. O Stalin matou muito mais gente nos gulags do que os alemães exterminaram na câmara de gás. Uau. E nem por isso hoje Gulag? é proibido O que é o os gulags, as prisões né, do regime soviético. E veja só, e não é proibido usar o símbolo do comunismo. Nós temos hoje Partido Comunista, né? Traçando uma dimensão assim atemporal, seria a mesma coisa a gente imaginar que houvesse hoje um partido nazista concorrendo a eleições. É verdade. Né? Então a interessante, história tem esses lados curiosos aí. Mas você falou que morou na China, né? O próprio massacre lá da Praça da Paz Celestial, né? Quantos morreram ali? Eu vi um depoimento, um relato de um jornalista da BBC que esteve lá, cobrindo um evento uma semana antes. Na semana seguinte ocorreu a manifestação.
Ele falou, pô, não dá para dimensionar quantos estudantes morreram ali, porque os caminhões, as retroescavadeiras, passaram assim por cima do resto de carro que tinha sido demolido pelos tanques e tudo mais, amontoando barraca, cobertura e tudo mais, no meio de corpos. Então eles fizeram uma pilha gigantesca, carregaram os caminhões como se fossem lixo, né? O resto de tudo que vocês imaginarem e corpos no meio. Então a imprensa não conseguiu nem cobrir a quantidade de mortos. Nossa, meu Deus, gente. Bom, vamos começar aqui as perguntas. Tem muita gente que mandou pergunta que eu vi no podcast pra se sentir um pouco importante. Vamos começar aqui. Tem uma primeira pergunta que veio pra gente do ouvinte chamado Milton Basile. Alguém conhece aqui? Milton Basile. Milton Basile aqui é amiga. Eu acho que se eu não me engano, esse cara tem alguma coisa relacionada a medalhas online, não é? É verdade. Não é? Medalhas. É o Zé das medalhas. Exatamente, são as Tipo medalhas. Mutley, medalha. Exatamente. Ele mandou uma Pô, pergunta. então eu já posso apelidar ele aqui de Milton Basile ou Mutley? Pode Tipo, ser, ele medalha, também já medalha. Mas então, vamos lá. Milton mandou uma pergunta pra você. Vamos ver o que ele mandou? Vamos mandar. Senhor Érico, eu tenho uma dúvida da pergunta que eu já havia escrito. É verdade que quando os portugueses chegaram no Brasil era comum, ou era uma questão cultural, um índio comer outro? Precisava de uma resposta sobre isso. Cara, Pergunta um pouco polêmica, assim, né? polêmica, mas eu não entendi. O ouvinte Milton, ele quer saber se um índio enrabava o outro ou comia no sentido antropofágico, num ritual? Eu acho que nos dois ele quer saber, né? Eu acho que ele deve estar em crise existencial. Cara, eu não sei. Essa pergunta é meio cabeça de gato, hein? Não sei, não. É assim, cara. de gato. Rolou meio que um Brokeback Indians, tá ligado? Alguma coisa assim. Mais ou menos. Os caras na cabana lá. Na cabana, e tal, ali, tipo, na chopana. Não, pior Falou, que eu lembro do filme 300 de Esparta, que saiu já uns 10 anos atrás. Eu fiquei apaixonado pelo filme e fui ler, estudar sobre os Essa foi, eu Espartas. fiquei apaixonado pelo filme. Não, e era exatamente isso. Os 300, eles passavam tanto tempo nas campanhas que rolava afeto. A minissaia era pra isso. Na verdade, na Grécia Antiga, né, a mulher era relegada a segundo plano, né? Tanto é que havia um cômodo, se eu não me engano, nas casas chamado gineceu, que é o mesmo nome daquele núcleo da flor onde capta o pólen para reprodução. Tinha um cômodo na casa chamada gineceu, que era o único local onde a mulher frequentava. Tipo assim, então era para reprodução mesmo. E as relações amorosas e sexuais se davam entre homens. Mas voltando à pergunta do Milton aí, é o seguinte: antropofagicamente, os índios comiam uns aos outros, mas isso era um ritual, não era nada ligado a tô com fome e vou comer o camarada ali do lado, não. Tá, mas eles todas as venciam o tribos- guerreiro porque eles acreditavam que comendo algumas partes do corpo do inimigo, eles iam adquirir a força do inimigo, do guerreiro. Eu achei que quando você falou que era ritual, rolava umas flores primeiro, Tipo, chamava mandava pra sair. uma piscada, tipo, tinha um cinema, programa, jantar. Chamava no cinema, apresentava pros pais, É. já que era esse ritual. Eu pensei no Predador, né? Esse negócio de comer órgãos da presa, do inimigo, pra poder se fortalecer. o predador, e ele filme. colecionava o crânio, né? Ele Depois ele dava um colecionava o talento, polia, né? Fazia até um trono, né? Tipo, e hoje a galera pira com Game of Thrones, né? Pô, o predador já fazia isso, meus Fazia caras com tão de coisa muito mais sacanagem legal. comigo. Milianos. Sabe de nada. Vamos ouvir mais uma pergunta? Vamos à próxima pergunta? Qual é? Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta na ponta Não, da língua? manda Tem uma, você. Não, uma pergunta aqui do Roberto Leitão. Roberto Leitão. Roberto Diretamente Leitão. de San Diego, né? Ele San está Diego, situado em San Diego. Ah, Ele mandou uma gente. pergunta escrita, então Tem a gente não ouvinte tem. até em San Diego, hein, não gente? tem o áudio. A pergunta dele é: se o Pedro Álvares Cabral era do funk, se ele era ostentação. Cara, essa pergunta é cabulosa, hein, meu? O Leitão? Porra, Leitão. Aí... Ó, meus alunos não estão ouvindo isso aqui mesmo. Pô, Leitão, você quer me fuder mesmo, né? Essa Eles é a não estão realidade. ouvindo, mas eles vão ouvir. Eles vão ouvir, né? Esse é o problema. Mas eu vou dizer o seguinte, cara. O Caminha que veio com o Cabral, que fez o diário de bordo, que aquilo também é um fake, né? Nenhum marinheiro marujo ou qualquer patente que fosse naquela época ia cruzar a linha do Equador, notar que mudou a constelação e deixar de relatar isso na carta náutica, né? E ali não tem nada disso. Ele tem um relato lá que ele fala que quando eles desceram, foram à terra, né? O gentil, né? O nativo brasileiro olhou no pescoço de um dos portugueses e ele estava usando um colar de ouro e aí ele apontou pro colar e apontou pro solo, né? Então a interpretação dele foi como se ele quisesse dizer que daquele metal aqui a terra se cobria, né? Tipo, na noia do cara, né? E eu acho que o índio tava muito mais pensando assim, pô, meu, eu sei que
isso aí sai do chão, hein? É, Como é que com você conseguiu? certeza, com O cara fez certeza. uma leitura completamente diferente, informou o rei, então ali deve haver muito ouro, né? Agora, se ele era do funk, eu não sei dizer se o colar dele era daquele grande, tipo MC Catra. Talvez era uma coisa mais... Tipo Public Enemy, lembra? Na época do 50 relógio no Cent, peito. né? Mas rolavam os colares, rolava os colares, né? Rolava os colares. E o Pedro Álvares Cabral, ele era mesmo um ex-presidiário? Uma pessoa que foi... Pô, não foi sei. Não, essa era uma lenda urbana quando eu tava na escola, de que falava que, na verdade, ele não era... Era mais ou menos os presos que foram pra Austrália, da versão portuguesa. Puseram eles nessa caravela e falou, ó, se der sorte de encontrar um lugar, você tá salvo. Se não, você Então, vai... mas é que aí tem uma parada que é muito louca, porque é o seguinte, o Cabral veio pra cá sabendo das terras. Ele não bateu aqui à toa. Nossa. Tem essa hipótese também, né? Ó, é só a gente Com imaginar certeza. que anos antes dos portugueses chegarem aqui onde é o Brasil, né? Chegaram ali onde é Porto Seguro. Anos antes, uma bula papal dividia as terras entre Portugal e Espanha. Como é que os caras dividem algo que eles não sabem que existe? Né? Eu tô falando do Tratado de Tordesilhas. Sim, com 300 e certeza. tantas léguas a oeste das ilhas ali de Cabo Verde. Desce um paralelo, né? Dividindo à direita. Exatamente. Coroa portuguesa e esquerda, coroa espanhola. Pô, isso, se não me engano, em 1492 ou 498, não lembro. Pô, os caras dividem algo que não existe. Então, o Cabral sabia. Tanto é que quando ele aporta aqui, eles fazem o que eles chamavam na época de aguada, né? Recarregam os navios e tudo mais. E ele vai pras Índias. Ele vai pras Índias. Então, aquela história que a gente ouvia de quando a gente era criança, que, 3 se perderam, e aí vieram que chama bater aqui no índio, Brasil. Por isso que chama índio. Não, que nada. É tudo onda. Tudo onda. Por isso que eu falo, Cabral, pega no meu pé. Então, vamos pra próxima pergunta, gente? Bora, Vamos lá. bora. Tem mais ouvinte querendo saber as perguntas assim. Tem o Fábio, agora quando eu pedi uma pergunta, que é um pouco complexa, que é um pouco longa, mas eu espero que a gente consiga chegar num consenso com ela. Vamos ouvir? Não, eu tomo nota aqui. Vamos ouvir, então. A pergunta foi essa. Toma nota. Outra coisa, mano, que pra nós aqui, entendeu? Do lado periférico, que nós quer entender melhor, a fita é o seguinte: o Brasil era dos índios, certo, professor? Certo? O bagulho era nosso. Aí ele é chegou índio? os caras de feio, os bochecha rosa lá, os europeus. É o Chegou, os portugueses também já tinham chegado um pouco antes. E aí, de quem que é a porra da biqueira, mano? Isso que eu não tô entendendo. Porque o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, foi o acordo de quem? E quem ia ficar com a boca de quem? Que você não pode vir na minha boca, que eu não vou na sua boca. Mas na verdade, a biqueira já tinha um comando. Já era um comando. E aí foi tomado. E como é que tipo, os caras da embarcação X não podem encostar aqui no nosso terreno? E os caras da embarcação Y, eu tô um pouco confuso sobre o Tratado de Tordesilhas, entendeu? O que eu sei é que tomaram dos índios e dividiram a biqueira pra cada lado. É isso, professor. Que porra é essa de Tratado de Tordesilhas? Ninguém falou nada com o comando, com nós aqui da periferia, entendeu? Ninguém falou com a gente. Os caras fizeram esses negócios aí entre eles e não falou com nós. Pô, complexa essa pergunta, hein? Nossa, cara, é um livro, Eu não sei se é um uma livro, ou se são 15 perguntas numa só, tá ligado? Eu fui tentando anotar aqui, mas não deu não, cara. Não deu, pô. Mas explica um pouco do Tratado de Tordesilhas. O nosso amigo aí é de que tribo? Eu não entendi. Ele fala, quando nós tava aqui, aí chegou os bochecha rosa, achei que ele tava falando do fofão, chegou os bochecha rosa, aí tomou tal. Ele é Tchutchuca Ramani. É Tchutchuca Ramani? É. Porque ele me lembra o falecido Galdino, o cara que botaram fogo lá em Brasília, né? Lembrar disso aí, Ele é meio né? queimado também na rodinha. Ele é queimado na rodinha. A gente tava falando de Brasil, né? Falei do Galdino, vou falar o argumento do advogado do cara que pôs fogo, que hoje, inclusive, é funcionário público, federal, se eu não me engano. Trabalha no Ministério Público. Agora, não sei se é federal. O cara que matou o índio Galdino, vagabundo. O advogado falou assim, não, mas eles não sabiam que era um índio, eles acharam que era um isso eu mendigo. lembro. Beleza, vamos queimar o tranquilo, mendigo que tá tranquilo. podendo. Agora tá tudo explicado. Faz Mas, tempo ó, isso, né, cara? Anos 90, 97, 6, né? Faz bastante tempo. Pois é, mataram o cara no ponto de ônibus. Mas, o esquema da boca aí é o seguinte. A boca tinha dono. A boca tinha dono. Então, eu só não sei dizer se o dono era o cacique ou o pajé. Você tá entendendo? Mas tinha dono. Quando chegaram os bochecha rosa, já tava dividido. Não tinha o que fazer. Os caras vieram aqui só pra marcar território. E aí você falou ali, a gente estudou que o Cabral, o cara era da prisão e tudo mais.
O primeiro grupo que ele deixou no Brasil, antes de partir pra Índia, era de degredados, né? Os caras chegavam na cadeia e falavam, ô, você aí, magrelo, tá preso por quê? Ah, meu, sou estuprador. Então você vai cumprir a pena lá no Brasil. Meu, o cara preferia ver o capeta do que vir cumprir a pena no Brasil, né? Certeza, Isso aqui pra ele era... Até ele chegar aqui e falar, nossa. Era agravante de pena. Você matou? Então vou mandar você lá pro Brasil. Vai pra Marte. É. Né? Não, Agora exatamente. Vai sujar minha Se carteira. fosse mandar pra Marte, exatamente. Vai sujar minha carteira, não pode. Bom, vamos para a próxima pergunta, que essa pergunta foi muito complexa, gerou muita mais dúvidas do que respostas, na verdade. Eu tô tentando entender até agora, né? Muito obrigado pela sua pergunta. Enfim, espero que você consiga fazer uma mais completa, pelo menos no próximo episódio. Agora vem o próximo ouvinte, que é o Tarim Picker. Mandou pra gente uma pergunta. Tarim, um abraço pra você. Tarim o quê? Tarim Picker. Tô fora, meu. Vamos ver o que ele tem pra dizer? Ele falou isso aqui, ó. Professor Érico Padilha, eu tenho uma dúvida aqui dos universitários. Na época do descobrimento do Brasil, quando os índios chegaram aqui e viram as Índias e os índios, quando os índios iam pescar, eles usavam canoa ou jangada? E a pergunta principal, na verdade, é: a canoa era feita com quantos paus? E a jangada, com quantos paus era feito? Você consegue ver que são perguntas bem elaboradas, totalmente sérias, voltadas pro assunto. O pessoal realmente levou a sério. Teve uma curadoria. Isso aí são as melhores. Você viu? Foi peneirado. Não, foi super. no filtro. Caramba, Você meu, não sabe o que você passou ouviu, no crivo velho. aqui Você da não produção. sabe. Cara, essa pergunta aí me lembra o cara que tinha uma empresa de frete e levou um trote. O cara ligou lá, meu amigo, eu tenho aqui uma encomenda para transportar ferro de construção. Você tem que levar para mim na minha obra, na minha casa de campo em Juá. E aí chegando lá você vai carregar com viga de ferro e levar para outra obra que eu tenho lá de um escritório em Tupi. Aí o cara falou, não, mas tá bom, e o preço, tudo mais. Falou, ó, você fala aí o que você prefere, você quer levar ferro até em Juá ou ferro até em Tupi? Pô, meu, você tá de sacanagem com essas perguntas aí, né? Agora deixa eu falar mas, peraí, Vai. o negócio é o seguinte, meu, não sei. Bom, então eu vou fazer mais uma pergunta pro doutor Érico Padilha. Mas a pergunta é sua ou de algum ouvinte? É minha. Eu quero só que você responda pros ouvintes. Eu vou falar a palavra e você fala o que é. Pindorama. Deve ser grande, não sei. Não é Pindorama? É isso. É Pindorama, é uma cidade. Uma Pindorama é uma cidade. Eu achei cidade que no fosse interior. fliperama. Se eu não me engano, Pindorama é próximo a Potirendaba, inclusive. Noroeste paulista. Não, porque região 017. Eu ouvi uma lenda, não sei se é verdade, queria até perguntar pra você, porque eu fiquei assustado com isso. Mas diziam que era o nome do Brasil pelos índios. Que era esse nome. Antes dos portugueses chegar. Pindorama. Que aqui era isso aí. Pindorama. Eu não sei o que significa exatamente, porque é em Guarani. Ou Tupi, talvez. Porque Tupi-Guarani não existe Mas também. é Pindorama viu? porque eles andavam pelados e ficava tudo Não tem, Pindorama? não tem. Não tem a ver, Eu não. cheguei a imaginar, mas eu não Eu deve, acho não que deve ser. tem alguma coisa a ver com monte, cara. Com monte, assim, monte de terra. Entendi. Se eu não me Pô, engano, imagina é. no hino, né, mano? Ou salvar a pátria amada ou morrer pelo Pindorama. Não, mas também terra não é. Sabe por quê? Terra não é, porque lobo-guará, guará em Guarani é terra. Então, então Guaraná é fruta da terra. Guaraci é cidade. Peraí, Guara é terra. Si é sol, cidade do sol. Então, Pindorama não tem nada a ver com terra, não. É outra Então a coisa. gente vai ter que analisar isso daí e depois falar, né? Não sai, porque Beleza. eu achei que... Boa pergunta. Porque eu vi uma música para crianças, inclusive, que tem várias palavras indígenas, né? E fala do Pindorama, que aqui era a terra do índio e tudo mais, e tudo... Enfim, eu achei que... Não, a uma pergunta coisa é boa, a pergunta é boa. Eu é que não... Já sabida, é o que não sei também. E o Tupi-Guarani, você já chegou a pegar algum livro pra tentar aprender, pra dar uma olhada, ou foi tudo aprendido? Já. Eu tive no Paraguai uma vez só pra... Ah, é? Que legal. O Paraguai é o único país que ainda mantém o Guarani como segunda língua no ensino fundamental. Médio fundamental. É. Médio fundamental. Que bacana, né? Que legal. Os caras né? falam duas línguas lá, né? O espanhol e o Guarani. E é uma língua muito difícil porque se a gente imaginar que muitas das coisas que nós temos hoje e há uma palavra para designar, na época dos índios não existia, né? Como que o índio ia falar aeronave espacial em Guarani? Ah, não. Tablet. O tablet, né? Até números, né? A concepção de quantidade
Era muito menor. Eles usavam as mãos e os pés. Mas hoje em dia, são tantos sotaques, tantos modos de falar aqui no Brasil, que a gente pode falar que a gente tem um país poliglota, porque, meu, não dá. Tipo, você bem vai por aí. numa cidade, você não entende o que o pessoal tá falando. É muito confuso. E tem mais uma pergunta aqui, que eu quero colocar, que deve ser uma pergunta bem interessante. Inclusive, participou com a gente aqui do podcast, o nosso querido Alex Canaã. Alex, beijo. Ouviu a nossa proposta e mandou uma pergunta. Ouve o que ele tem pra dizer. Fala aí, Alex. Professor Padilha, de quem é a culpa de descobrir o Brasil? Tem culpa os portugueses? Tem culpa os holandeses? Tem culpa os espanhóis? Ou tem culpa todo mundo? Cara, eu acho que tem culpa todo mundo. Tem culpa todo mundo. O grande problema está no projeto, cara. O Brasil é certeza que tem culpa todo mundo. Pô, a diferença está no projeto, né, meu, de colonização. Os Estados Unidos também foi colônia. Né? O que a gente tem que ficar imaginando era o projeto, o tipo de colônia que se estabeleceu aqui, qual era o objetivo. Então, meu, estamos a caminho, hein? Gosto de pensar que estamos a caminho. Essa é uma discussão que eu retomo toda vez com os meus alunos e eu cito o meu pai que está em casa e não está me ouvindo. A gente vê tantas outras colônias como os Estados Unidos ou a Austrália se desenvolverem tanto, né? E será que é o frio que faz? Será que... Por que aqui os lugares com mais calor não desenvolve tanto assim? A gente vê, analisando o planeta, você vê que os lugares mais quentes estão sempre os mais ferrados. Os mais subdesenvolvidos, né? Os países tropicais, é bem por aí mesmo. É porque tem praia, a pessoa pensa mais na praia do que pensa na evolução. O pessoal relaxa ou por causa do frio as pessoas precisam se unir para vencer alguma coisa, né? Uma diversidade. Cara, é uma comum, análise muito maluca isso aí, né? Porque se a gente imaginar que nos Estados Unidos as primeiras famílias que foram para lá foram fugindo, né, buscando maior liberdade religiosa ou fugindo de uma perseguição religiosa, é um contexto completamente diferente dos caras que vieram cumprir pena no Brasil. Né? Pô, imagina que os primeiros donos de capitania lá, os caras nem vieram aqui. Os caras receberam um negócio pra administrar e nunca vieram. Odebrecht. Pô, mas aí eu volto no que eu tava dizendo, hein? Será que as coisas não estão mudando? Os caras mais ricos do país, talvez do mundo, um dos caras, né, o Marcelo Odebrecht, tá na cadeia, pô. Desde quando existe o Senado no Brasil? Se eu não me engano, o Senado é de 1824. Desde quando existe o Senado, nenhum senador em exercício foi preso. Pô, Delcídio Amaral tá na cadeia até hoje. Aí vocês vão falar, pô, mas o nosso Senado não é parâmetro, né? O pai do Collor, que era senador, não matou um cara dentro do Senado? Vocês lembram disso? Sim. É, o desafeto político ali. Pô, eu tô falando da capital ainda na época do Rio de Janeiro, não tinha ido pra Brasília ainda. Agora a data não me lembro, se eu não me engano foi na década de 40 para 50, se não me falha a memória. Ele tinha um desafeto político lá, ele ameaçou matar o rival político e foi numa sessão do Senado. E ele tirou o revólver lá, atirou no cara e matou o cara que tava do lado, errou o tiro ainda. Nossa. O pai do Collor de Mello, o Anor Collor de Mello. Ao estilo César. Ao estilo Bang Bang, né, meu? Tipo, o cara arrancou o parabelo pra fora lá e meteu bala no outro. Tá louco. Típica coisa da família Collor, né? Meu? Esses Collor, né, meu? Esses Collor, viu? Dali Collor, né? Você falou quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. É. E eu tenho uma teoria que eu acho que eu li, emendei e criei a minha versão do sotaque dos cariocas. Que é a mistura do S dos portugueses com o R dos franceses. Que é o R do francês e do Sh Português. do português. Pode ser. Faz um pouco Essas sentido. coisas. É. Então seria um frantuguês que eles falam. E faz sentido eles terem espalhado essa mania de falar. Total, Marquinhos, total. Você local ali, vem essas pessoas que você admira, no caso, né, os franceses e os portugueses, é normal você querer falar igual, né? querer imitar, meio... Não, e outra, tem a questão da miscigenação, né, meu? Ali era a porta de entrada pro Brasil. O maior porto durante muitos anos foi o porto do Rio de Janeiro, né? E tem um lance de imitar também que faz todo sentido. A corte, quando chegou em 1808, pô, tinha dado piolho, né, na tripulação toda. E aí as mulheres, inclusive, rasparam a cabeça. Quando elas desembarcaram, meu, muita gente falou, pô, isso é moda lá. As mulheres, as brasileiras foram raspar a cabeça, achando que era moda. Não tinha entendido que era piolho. Tá vendo? Maluquice, cara. Essas coisas de leitura também, de nunca ter visto e interpretado do seu jeito. Falar que quando os espanhóis chegaram no México, que não era México, lógico, na região ali dos astecas, do povo local, que eles trouxeram cavalos. E foi a primeira vez que eles viram homens montados em cavalos, eles achavam que era um ser só. Um ser só, tipo um centauro. É isso mesmo, exatamente. Tanto é que um grupo, agora, se eu não me engano, não sei se foi o Cortés, conseguiu prender o Atahualpa. Eu acho que foi o Cortés. Raul Cortés. Raul Cortés. Será que ele está nos ouvindo agora, o Raul Cortés? Um beijo. Raul, beijo. Um beijo,
um grupo de 30 homens, assim, e escravizou de uma maneira simbólica 2-3 mil nativos, né? Foi uma coisa muito maluca. E pensa assim, né, meu? Paris, se eu não me engano, era a maior capital da Europa, tinha 30 mil habitantes. 30 mil, se eu não me engano. As construções astecas, com os dutos para levar água, os terraços de plantio e tudo mais, comportavam 300 mil pessoas. É porque quando eles chegaram aqui já era uma civilização em decadência, né? Então isso contribuiu muito, mas é uma coisa pra gente se pensar, né? Não, com certeza. Eu tenho mais uma pergunta aqui do João Henrique, que também mandou pro nosso grupo. Ô, Joãozinho, beijo. O João Henrique ouve a gente? Sim, ouve. Que filha da puta. Pergunta com muitos... Parece problema matemático, tem um monte de detalhes de deixas. Professor Padilha, é verdade que na revolta dos Falos, no 5º bimestre de 1758, o cerco em Minas Gerais, as mulheres de Curralinho se revoltaram contra os homens de Ponta Grossa? Cara, esse cara é um gênio, meu. Essa foi a pergunta da noite. Isso aí é estilo Ari Toledo, Essa cara. daí que eu- Isso aí é tipo, sei lá, meio com Isso aí ele costinha. deve estar uns 4 dias pensando em casa. Sabe por quê? Treinou no Falos. espelho, certeza. Falos é caralho em latim, se eu não me engano. O cara já engatou um curralinho ali Curralinho. com ponta grossa. Esse cara, ele curte. Não, ele curte é bom, entubar né? taioba, eu tô achando. Esse cara aí, ele. Senhor João Henrique, estamos convidando o senhor um dia pra vir aqui explicar pra gente essa Explicar isso pergunta. aí, cara. Explicar isso aí. Mas ela tem resposta essa pergunta? Cara, é quase um problema matemático, eu também tô achando. Isso aí, nem me É arrisco. quase uma profecia isso Vou nem daí. me enveredar por esse lado aí, cara. Tô fora. Agradecer ele as vírgulas que ele colocou, que foi tranquilo de ler. Sim, não, então. Isso tudo foi sem vírgula. Foi você que foi não, dosando. ele colocou. Ele a colocou. vírgula, então só Não, ele seguir. mandou certinho. Então, pra saber o que seguir. que era. Pô, muito obrigado, senhor João Henrique, por sinal. Alguma mais pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta agora do livro que você publicou. Do livro, vamos lá. 2014? o livro. 2014, que chamado Os 14 Cardeais do São Paulo Futebol Clube. E, Você é São Paulino. Sou São Paulino. Tá bom. e como é que foi ir a fundo na história do time que você sempre amou e acompanha? Caiu um pouco o brilho, assim, apagou um pouco daquele brilho inocente? Ou você ficou ainda admirando mais todo Não, o mais tempo de ainda, história? mais ainda. É um livro histórico, não é um livro esportivo, né? Então, eu me preocupei em abordar a narrativa dos entrevistados. É um livro de entrevista, história oral, e eu consegui entrevistar todos os ex-presidentes do clube. Caramba! Então, lá no São Paulo tem uma regra estatutária dizendo que uma vez o cara ocupando o cargo de presidente do clube ou presidente do conselho deliberativo, por pelo menos um mandato, ele é alçado a uma categoria de cardeal, que é como se fosse um conselheiro, que é responsável pelas tradições do clube e tudo mais. E eu falei com gente do tipo Laudo Natel, que foi governador do estado de São Paulo, já passou dos 90 e poucos anos. Olha que bacana. Falei com o Juvenal Juvencio, que faleceu. E aí esses caras me contaram coisas assim. Falou, professor, você quer saber de história do clube? Eu falei, eu quero saber o lado histórico. Porque o lado esportivo, ele liga a televisão na hora do almoço, tá falando lá. Verdade. Ele falou, eu vi o Leônidas jogar, Leônidas da Silva. Eu vi o Canhoteiro jogar. Eu vi esses caras fazendo coisas assim que ninguém imagina. Eu falei, me conta uma. Ele falou, uma vez eu cheguei pro Leônidas, um dos entrevistados me dizendo, eu falei, Leônidas, me conta, no intervalo do jogo, o que vocês fazem, cara? Que vocês voltam com uma garra, quando vocês estão perdendo. Vocês voltam com uma raça, que é invejável. O que vocês fazem lá? Vocês ficam concentrados? É muita conversa? Ele falou que nada, a gente abre um litro de pinga lá em 11, a gente arrebenta o litro de pinga e a gente volta. Escrachando. É assim que se resolve o jogo. Embora a gente saiba, né, o apelido do São Paulo, eu tô falando do O Mais Querido, né? Embora todo mundo saiba de onde vem, ouvir isso dos caras que viviam na época é genial. Teve entrevistado lá que viu Getúlio Vargas. O Laudo Natel falou, eu entrei com ele no estádio e falei, doutor Getúlio, o senhor pode entrar comigo, porque comigo, junto, a população paulista não vai ter coragem de vaiá-lo. Pouco tempo depois da Revolução de 32, né? Quando São Paulo entrou em guerra contra as tropas legalistas do Vargas. Então, quando houve uma competição esportiva, naquela época tinha um negócio que hoje já não tem mais, eles faziam uma competição internacional com times locais. Então era assim, o São Paulo contra a seleção uruguaia. Tinha um tipo de competição assim. E no caso, como se eu não me engano, foi a Constituição de 37 do Estado Novo, proibiu o uso de bandeiras por parte dos estados. Coincidentemente, as cores do São Paulo são as cores da bandeira do estado de São Paulo. Então a galera tava com bandeira tricolor lá no Pacaembu. E aí quando entrou
a delegação do São Paulo, até quem era torcedor de outro time começou a aplaudir num aplauso quase que político, né? Fazendo uma crítica ao Getúlio. Então isso aí rendeu o título na imprensa no dia seguinte como São Paulo é o time mais querido do Brasil, né? Tá vendo, gente? Vocês não sabiam de nada. Pô, E quanto tempo coletando informação, fazendo essas entrevistas? 3 anos, né? Nossa, Eu 3 agendava anos. com o cara, pô, posso falar com ele? Tá, vem aqui semana que vem. Ia lá, pô, ele tá no hospital. Aí eu corri atrás do outro, não, ele tá fora do Brasil, volta tal dia. Aí finalmente, quando eu consegui os 14 depoimentos, fone de ouvido e fui digitando todos eles. Então foi uma transcrição ipsis literis, assim, de tudo que eu ouvi. Pô, que bacana. E como chama o livro? Os 14 Cardeais do São Paulo. Futebol Bacana pros ouvintes que são são paulinos aí. Já Isso, pra das encontrar o melhores livro, livrarias. ele tá... Então, não tem mais. Acabou. Acabou, foi só uma... Acabou. O clube fez uma edição limitada, foi lançada lá no estádio do Morumbi. E aí, nessa ocasião também, eu fui fazer o lançamento do livro no Jô Soares, né? Fui falar das minhas aulas, das estratégias que eu uso de ensino e do livro. Legal. Eu fui numa sexta-feira e quando foi na terça-feira, segunda ou terça-feira, já tinha vendido todos os exemplares. Caramba. Que Foi bem legal, E não Aí- não tem a intenção de fazer uma segunda prensagem, uma segunda edição? Eu tenho pretensões, mas envolve custos, né? Com certeza. E essa primeira edição, o clube pagou. E eu quero deixar bem claro que eu fiz isso voluntariamente, eu não ganhei nada. Tá. Sim, sim. Porque foi legal. algo muito justo. O que eles me perguntaram, a direção me perguntou professor, veja bem, se a gente quiser um jornalista para escrever um livro de São Paulo, vai aparecer uma fila de gente aqui. Qual que é a vantagem pro São Paulo de passar essa ideia para você? Eu falei, bom, primeiro que a ideia é minha. É né? você que chegou neles, né? Foi uma coisa muito ao acaso. Eu sou ainda aprendiz na Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Eu vim para São Paulo porque eu fui admitido como aprendiz, né? E um dia eu recebi um ofício, eu fazia um serviço meio de office boy, né? Se é o aprendiz, você é o office boy. Eu fui levar um ofício para um senhor que era membro da Academia Paulista de Medicina, um professor da USP, emérito e tal. Fui levar o ofício e o endereço estava no estádio do Morumbi, né? Ele era membro da diretoria. E aí, quando eu levei o ofício para ele, que era de um outro assunto que não tinha nada a ver, falei que eu fazia história e que a primeira vez que eu estava no Morumbi, né? A primeira vez que eu tinha vindo para São Paulo, ele começou a me contar um monte de história. Eu falei para ele, doutor Meira, essas histórias têm que estar num livro. Ele falou, pô, mas eu já não tô em idade para escrever um livro. Por que vocês que são jovens não escrevam? Eu falei, então, joga para mim que eu escrevo. Ele falou, então... Legal, foi assim. E esse Foi livro assim. tem fotos também? Você conseguiu... Não, aí é só relatoral, não Tá. tem fotografia. São depoimentos. Tanto é que eu selecionei 14 perguntas e fiz as mesmas 14 para 14 pessoas diferentes. E você não pensa em fazer uma versão virtual, tipo e-book, pra galera poder baixar e ler isso daí, ter acesso a essa informação online? Pô, essa é uma boa ideia, que eu não sou o cara da tecnologia, né? Mas é uma ideia Esses bacana, moleques né? jovens têm que, né? Esses caras jovens, têm assim, fazer uma coisa. tipo, que Tá bom, gente, manuseiam o Tinder, assim, esses caras... Não. E fala uma coisa pra gente. Você chegando aqui, você trouxe um livro também, muito interessante. Cara, Que eu foi trouxe esse livro porque eu vim direto do colégio onde eu trabalho, né, pra cá. Tá. E esse livro eu levei pra mostrar pros meus alunos. Peraí. E a gente já tirou foto desse livro, vai estar no Instagram. Exatamente. Agora que bonito, né? Vocês estão vendo agora, o livro ele é de capa azul e ele é um livro escrito na década de 39 pelo Adolf, conhecido como Adolf Hitler, né? Nossa, que bacana É ver o um Mein livro Kampf. desse na nossa Esse é o- frente, né? E é original de 1939. Esse livro aqui, deixando a brincadeira de lado, esse livro eu encontrei numa feira de antiguidade aqui em São Paulo, lá no Bexiga. Olha isso, que interessante. Então, quando eu falei que eu não fui no Lollapalooza, que eu gosto de coisa mais antiga, eu fico garimpando coisas velhas em locais esquisitos. Tipo, você não foi no show do Creedence, você foi ver outra coisa, né? Tipo, coisas antigas. Do tipo, eu curto umas coisas mais antigas, né? Tipo, Pô, que bacana. então eu E tava é dando uma um rolê relíquia, lá. né? Meu, uma relíquia, está impecável, então. E a pessoa Não vendendo tem- sabia o valor, pediu? Foi uma coisa... A pessoa sabia. Não tô perguntando o valor, tô dizendo, ela sabia que era uma coisa... Não, ela sabia, ela só não sabia que as edições atuais valem muito mais do que ele me pediu, né? Porque a internet hoje popularizou o conhecimento, que é algo genial, isso é muito bacana. Então Sim. o cara olhou aqui, ele digitou no Google lá, vai aparecer o que é, Mas não a edição. mas não a edição. Que nem Essa disco, edição é de 1939, E o livro quando fala começou a exatamente guerra. do quê? Isso aqui é conhecido pelos alemães, ou pelos nazistas, como a Bíblia nazista. Isso aqui, na verdade, chama Mein Kampf porque é em alemão Minha Luta. Ele escreveu no período que ele estava preso, né? Originalmente era em 2 volumes, esse aqui é um volume só. Tá. E ele põe ali Minha Luta, né? Toda a filosofia, toda a ideia em relação ao Partido Social Alemão, o Partido Nacional Socialismo Alemão, uma coisa assim. Então isso aqui era o guia
do bom nazista. Era mais ou menos assim. E isso tá aqui comigo porque eu levei para os meus alunos para eles olharem enquanto um documento histórico, né? Não tem nada a ver aqui com apologia, com nada disso. E o interesse deles foi grande? Que o pessoal ficou interessado, intrigado, ou é muito distante da realidade da molecada de hoje? Não, é assim. Isso é muito doido. A gente pode ver pelo cinema, né? Tudo que envolve Segunda Guerra Mundial, Sim. nazismo e por aí vai. Videogame é impressionante. A meninada gosta, não tem jeito. Aliás, eu disse que eu tive no Jô Soares falando da minha estratégia de aula. Uma das ferramentas que eu utilizo para aproximar o conteúdo histórico do aluno é justamente trazer essa realidade para o mundo deles. Trazer esse contexto histórico para a realidade deles, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu vou falar do 7 de setembro. Pô, eu costumo levar coisas da época. Olha, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é uma espada que pertenceu a um oficial da Imperial Guarda de Honra. Olha, os caras, não, mas como assim? Eu falei, não, isso é original, é da época. Então eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai. Eu levo pra eles uma carta patente assinada pelo Duque de Caxias. Caramba. Falei, meu, isso aqui é real. Aí vocês vão falar, pô, você compra isso onde? Meu, na internet. Os caras vendem garimpando. Na internet você pega até o Santo Grau hoje em dia. Caramba, meu, na internet você pega até... E desde quando surgiu esse seu interesse por história, até mesmo por história, mas vendo coisas antigas, pegando, sua família tem tradição de ter coisas antigas, contar histórias pra vocês quando vocês eram moleque, sei lá, alguma coisa assim? Não tem. Meu pai é advogado e minha mãe é professora, né, de matemática. E, aliás, hoje eu penso que foi uma frustração pro meu pai, porque eu parei a administração no 2º ou 3º ano pra fazer história, né? Então, né, aquela coisa, você vai fazer o quê? Aliás, eu namorei uma moça, só que história é muito louca. E aí eu fui conhecer o pai dela, ele falou, pô, você faz o quê? Eu falei, faço história. E aí, o que você pretende fazer depois? Eu falei, depois eu pretendo fazer um mestrado, né, seguir na carreira acadêmica. Ele, não, e depois? Eu falei, como assim depois? Ele falou, tô falando pra ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, como é que você, tipo assim, decidiu ser um professor, ser um historiador? Entrar pra esse mundo da história, assim, de repente. Você gostava de história lá atrás, na escola? Era uma curtia pra caramba. É. E aí o que me fez despertar o gosto, né? A curiosidade. Indiana Jones, tô brincando. Não, foi antes do Indiana Jones. Eu fazia parte de um grupo de projeção folclórica, de dança folclórica. Olha só. Eu já fui um dançarino já. Quem lá em diria? Olímpia, capital nacional do folclore, né? Tem o maior folcloródromo do Brasil está lá. Olha, o folcloródromo. Tem o sambódromo, né? Tem o bumbódromo do Bumba Meu Boi, lá em Parintins. E em Olímpia nós temos o folcloródromo, é um teatro de arena que comporta 40 mil pessoas. Olha Imagina só. isso. No estilo, né, teatro de arena grego. Então eu fazia parte de um grupo de dança e aí eu comecei a pesquisar sobre manifestações folclóricas. Aí meu tema de trabalho de conclusão de curso e de pesquisa na pós-graduação foi manifestações culturais no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a pesquisar, falei, pô, eu gosto muito mais de história do que de administração, né? Aí, que legal. Quem diria, gente? Pois é. Uma coisa puxa a outra. E esse espírito historiador, se você precisasse escrever um livro que nem o de São Paulo, para um outro time qualquer do Brasil, você teria comprometimento, interesse, a dedicação? Não, faria. Enquanto um trabalho... faria. Esse é o grande desafio do historiador hoje. A gente está vendo essa discussão aí da escola sem partido. Isso é uma coisa muito importante, que é o comprometimento, né? Ser apartidário. Porque hoje a gente vê que historiador virou militante político. O cara não consegue dar aula... Não pode, né? Você tá de sacanagem? Eu acho que não pode. Não dá. O cara vai ensinar os alunos lá, vou ensinar pra vocês o pior período da história do Brasil, que foi a ditadura militar. Foi, o Vargas durante o Estado, durante o governo democrático, de 30... Democrático não, provisório, de 30 a 34, houveram mais prisões e mais torturas do que em 21 anos de regime. E eu não estou defendendo o regime que... Eu estou apenas fazendo um contraponto e uma comparação. Expondo fatos. E aí tem pessoas que acham que você está defendendo algum lado. Né? O lado da maluquice, né? Hoje em dia, se você reunir numa mesma frase 3 palavras que a esquerda ou a direita julga que são... que elas não podem estar no mesmo contexto, você tá rotulado pro resto da vida. É o pessoal que vive na época da Inquisição, né? Deve jogar pedra pra qualquer coisa. Esse é o problema de hoje em dia, é rotular, né? A gente sempre fala bastante disso sobre isso no podcast, porque hoje em dia você é rotulado por tudo. Ou porque você fez, ou porque você não fez, ou porque caiu, ou porque não caiu. Isso é ridículo, né? Porque não é sempre que a pessoa fez uma coisa que tá na internet, que é o que ele realmente pensa, ou o que ele realmente faz, né? Claro, pô. E perguntando pra um professor,
assim, que já tem experiência no MUFA faz tempo, vendo hoje a molecada de hoje aprendendo, considerando como foi a nossa época para aprender. A escola da nossa época e a escola de hoje. Você acha que tá tendo algum progresso no ensino hoje, como ele tá hoje em dia, ou ele tá decaindo, assim, tá defasando, que a coisa tá ficando mais virtual ou mais desdém? Qual que é a sua visão? Então, eu tô afastado do magistério da rede pública, né? Eu trabalho num colégio particular aqui, um colégio americano, bilíngue. Então, o que eu posso dizer em relação aos meus alunos e a realidade Deles. onde eu estou inserido, a realidade deles, e que não é a realidade da grande parte da população. Aliás, bem diferente. é uma realidade mínima, é algo exclusivo, né? Eu É posso quase até uma dizer. utopia. É uma bolha, né? Mas assim, eles têm um pensamento crítico muito grande. Eu tenho discussões assim como essas que a gente está tendo aqui de política com alunos do 10º ano. Na época que eu estava no 10º ano, eu brincava na rua ainda. Exatamente. Né? Pô, na minha época é só até o 8º, então eu nem sei. Eu nem sei qual é que era essa treta. De onde que vem esse 10º aí, né? Mano, tem 2 anos a mais, agora não tem de porra nenhuma. Pô, E você dá aula em inglês? Você conduz aula em inglês, não? Ou você dá aula em português? não, é em português. A disciplina se chama Brazilian Social Studies, Estudos Sociais Brasileiros, mas é em português. É em português. Então os alunos eles têm 6 meses aula comigo e 6 meses de History, Universal History, com outro professor Em inglês. em inglês. E você tem alunos estrangeiros? Grande parte dos meus alunos, porque é uma exigência do MEC, né? Que eles cursem o currículo brasileiro, são brasileiros, mas eu tenho alunos argentinos, eu tenho alunos de outras nacionalidades que têm interesse em obter o currículo, o diploma do MEC. Sim. É uma coisa que a gente tem que considerar. Agora a gente está vivendo uma crise política e econômica, uma instabilidade muito grande, mas há 5 anos, 8, 10 anos, o Brasil estava caminhando a passos largos. Então, muita gente veio morar no Brasil. Sim. Né? Abraçou a causa. muito Abraçou legal. a causa, a ascensão, é o país do futuro. Eu acredito que seja ainda o país do futuro, né? A gente está vivendo um divisor de águas, as coisas tendem a melhorar, né? Sua visão pro Brasil, assim, prospecto futuro, o que você vê, assim, como tá funcionando o Brasil hoje economicamente, culturalmente, tecnologicamente? Você vê, no caso, esse período de crise que tá passando agora, ela vai durar mais, no seu prospecto vai acabar em pouco tempo? Como que tá indo? Eu tenho tentado ler algumas publicações neutras sobre a crise brasileira. E aí tem um historiador que eu gosto muito e ele está dizendo o seguinte: as manifestações que depuseram a Dilma foram as maiores manifestações sociais, políticas da história do Brasil. Da história do Brasil. Né? O que a gente viu com o Collor lá, não passou de uma escaramuça, de um negocinho do nada, né? Negocinho da Globo. De milhões que se reuniram ali. É que só tinham 3 canais na televisão, então parecia que era enorme, né? E aí veio o papel da mídia social, né, A galera vê aí os movimentos que organizaram as manifestações, aí o negócio começou no Facebook, né? E a gente falou da Primavera Árabe lá também. Mas voltando, não houve na história do Brasil, ou na história mundial, arrisco dizer, tô tentando citar alguns caras aqui que falaram sobre isso. Não houve desvio de verba pública maior do que esse que nós vimos protagonizado, não que tenha sido o único partido, pelo PT. Então, eu não estou falando da história brasileira dos últimos 100 anos, eu estou falando da história mundial, talvez, de proporções inimagináveis, né? Um aluno meu tentou fazer um levantamento lá, falou: professor, quando o Dom João foi embora e levou todo o ouro do Banco do Brasil, né, atualizando em libras esterlinas, daria tanto. Aí os alunos assim, peraí, vamos ver quanto é que o PT protagonizou o caso de roubo. Falou: não é, parece dinheiro de pinga perto do que os caras roubaram. É que nem o Maluf, todo mundo falava, o Maluf, rouba, mas faz, mas, ele roubava na cara larga, absurdo, né? Mas ele não fez uma máfia tão grande, porque o que aconteceu agora na política é que todo mundo ganha, todo mundo fica quieto. E antigamente não era assim, era só o meu partido ganha. Mas o ruim do Maluf é que rouba mais faz era o slogan dele de campanha. Isso é que era mais chocante de tudo. Isso é que era foda, mas o slogan do cara rouba mais faz. É o famoso cara do estupra, mas não mata. Exatamente. Com tesão sexual, estupra, mas não mata. Olha o primeiro Trump brasileiro aí. É o primeiro Trump brasileiro. É o Maluf, Pode crer, meu. E pra fechar esse assunto de Brasil, do drama que vivemos, e o que precisaria acontecer no Brasil? O pessoal fala que uma guerra, que o Brasil não passou por guerra, não tem esse jogo, não tem, no caso, a atitude de um país que viu guerra, que passou fome, que se uniu pra combater um inimigo externo. 11 de setembro nos Estados Unidos, um avião derrubando torres, e esses acontecimentos, né, que acabam moldando as culturas. O que na sua opinião precisaria acontecer no Brasil? Muito ruim ou muito bom? Pra dar um balanço, pra mexer mesmo com... pra ver se dá um sacode, né? Eu ia dizer o seguinte, né? Nós não passamos por nenhuma guerra ou ameaça interna,
mas o Brasil esteve envolvido em grandes conflitos, né? A Guerra do Paraguai, né? O Brasil participou da Primeira e participou da Segunda Guerra Mundial, enviando a FEB, né? Aliás, eu me vanglorio com os alunos dizendo que foram 25.400 e poucos soldados que foram, né? E morreram cerca de 400 soldados só, né? Proporcionalmente, é um número muito pequeno. Morreu muito mais militar brasileiro na costa brasileira torpedeado por submarinos alemães antes da guerra do que combatendo na Itália, né? Então nós tivemos alguns conflitos, mas nós não vivemos a realidade de uma guerra interna. Foi indireto. Aí eu vou dizer uma coisa, né? Que aí vem o lado mais político, né? Vai crescendo aqui. Só que nós temos 60 mil homicídios por ano. Morre mais gente. Guerra. É uma guerra. Morre mais gente no Brasil. Aliás, morre mais policiais militares assassinados no Brasil do que soldados americanos no Iraque. Então a gente... E eu não estou defendendo esse ou aquele. Eu estou dizendo números pra gente começar a ficar alerta. Se conscientizar. Porque se os caras estão matando quem deveria nos proteger, quer dizer que a população tá morrendo na casa dos 60 mil por ano. E quando eu falo 60 mil, é a população da cidade de onde eu venho. Olímpia tem 50 e poucos mil habitantes. É como se uma cidade daquela sumisse por ano. É um absurdo. É um absurdo. Falar em é um números, absurdo. Tudo no Brasil então é um absurdo. eu acho o seguinte, para as coisas caminharem, e aí tem os historiadores que vão me ouvir agora, os caras vão falar, pô, esse cara é maluco falar isso. Mas eu acredito que o Estado tem que prevalecer em grandes segmentos da sociedade. A área da segurança pública não dá para ficar falando de ONG, de projeto, de não sei o que lá. Tem que investir na educação? Tem. Eu não estou dizendo que tem que tirar dinheiro da educação para investir em outra área. Mas o Estado tem que vir com a mão forte quando se trata de segurança pública, cara. Essa ideia de... Aqui é uma crítica, né? Vem lá, pô, a PM, olha, fez um parto, a PM é violenta. Pô, que bom que ela é violenta, né, meu? Porque se eu quiser carinho, eu chamo... Eu vou na internet lá, procuro outra coisa, Exatamente. meu. Se eu ligo pra polícia resolver um problema, eu não quero que o cara venha aqui fazer discurso, né? E eu não estou querendo dizer que eu legitimo a violência desmedida. Lógico. Estou querendo dizer que Situações extremas requerem atitudes extremas. E você seria a favor, Isso foi quase meio fascista, hein? Ó, caraca. Não, mas não é. é Você isso tá mesmo. com total razão. E o pior de tudo é que tem pessoas que vão deturpar isso e vão falar, não, mas esse cara é louco, não sei o quê. Mas é a realidade. É a realidade. Pega o Estatuto do Desarmamento, pô, Isso que eu desde ia falar. quando restringiu o acesso, porque o plebiscito lá nós ganhamos. Ninguém votou querendo, olha, nós queremos a proibição. E empurraram goela abaixo. E eu tava numa discussão com outro grupo, um pessoal ligado à segurança pública aí, e eles estavam dizendo o seguinte, pô, antigamente o acesso era muito maior e a quantidade de homicídios e roubos era muito menor. Hoje em dia, por que está aumentando? Porque é só um lado que está armado. E você tirar o direito do cidadão se defender é sentenciá-lo. E é por isso que o cara no ônibus tira uma arma e assalta todo mundo do ônibus, porque ele sabe que ninguém vai estar armado. Exatamente. Mandou bem, hein? O caso do Rio de Janeiro. Exatamente. Se tivesse um cidadão ali de bem, que atenda todos os quesitos estabelecidos pela lei e que mesmo atendendo possa ter o direito se ele tivesse ali, ele poderia se valer dessa prerrogativa para fazer com que a lei fosse cumprida. Exatamente. E o ladrão ia cagar mais no pau, né? De puxar uma arma no meio de todo mundo. Mas, por Exatamente. exemplo, vendo como aconteceu, nós temos essa proibição de armas no Brasil há quanto tempo, mais ou menos? Acho que de 2003, né? 2003 não pode ter arma. Quem começou a endurecer foi o Fernando Henrique Cardoso, e aí no governo Lula, 2003, veio o plebiscito, o governo levou uma lavada e mesmo assim proibiram. E, por exemplo, vamos dizer que aconteceu alguma coisa no política hoje do Brasil e liberassem a arma, para que você pudesse ter, lógico, através de estudos, para não dar na mão de todo mundo, para não dar uma merda. Mas você acha que o brasileiro hoje em dia tem cabeça para ter um porte de arma? Tipo, com o Brasil, como ele anda hoje em dia? Acha que seria melhor ou pior? Olha só, é que são duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala o brasileiro ter, a gente está falando de um produto que não é como comprar pão na padaria. Sim, com certeza. Para começar, a maior parte dos brasileiros não teriam poder aquisitivo para ter uma. Sim. Segundo, ter uma envolve despesas e preparo. É como tirar a habilitação. Só porque o trânsito ceifa milhares de vidas por ano, eu não vou dificultar o acesso à emissão da habilitação. Eu tenho que incrementar as leis para que cumpra as exigências que um condutor deve seguir. Então, meu amigo, você quer ter uma arma, você vai fazer o teste psicotécnico, você vai fazer o treinamento, você vai recolher as guias, vai custar tanto e você vai ficar à mercê do Estado para as fiscalizações. Esse tipo de cidadão não dá problema. O tipo do cidadão
que se mostra empenhado dessa forma é diferente do cara que compra uma arma ilegal no Paraguai e entra no Brasil, né? São coisas diferentes. E se a gente imaginar que alguns estados americanos onde o controle de armas é muito pequeno, o número de homicídios por armas de fogo é muito menor que no Brasil, onde nós temos uma das leis mais severas do mundo, limitando o acesso. Aí vocês vão falar, mas o americano, ele tem uma escolaridade muito grande, então ele sabe que ele não pode matar. Não é. Se você pegar algumas regiões como Miami, a quantidade de americanos mesmo lá é muito pequena. A maior parte são latinos. E mesmo assim os caras podem ir lá e comprar uma arma. Por que lá não tem tanto homicídio como aqui? Porque a lei lá é severa. Exatamente. O cara puxou uma arma lá no bar pra alguém, só o fato dele tirar a arma sem a necessidade é 10 anos de cadeia. Sim. Então, se a gente não tiver leis severas, esquece, a gente vai ver os malucos aí como o goleiro Bruno sendo contratado por time de futebol. E você vê que todo país que é grande hoje em dia, que é uma superpotência, tem leis severas. Exato. Todos eles têm. Todos, né? Todos. E a gente que tem essa lei amena aqui, que é uma bosta. E nós, como pais, é uma coisa que eu penso muito, assim. Eu achei que eu seria o pai super liberal quando tivesse um filho, uma filha, no caso, a Olivia. E não é por aí. Porque você fala assim, cara, se eu afrouxar aqui, se eu não representar o meu não, ela vai saber que sempre que ela... E acontece coisas pequenas que eu falei não, e eu não volto atrás, cara. Porque é aquela teoria mesmo, a China. Cara, eu pulso firme ali, é o governo controlando tudo, informação. E não, você sai pra rua, a galera tá com o laptop na mão, andando na calçada, sabe? Umas coisas ridículas. Mas na China tem porte de arma, assim, normal? Não, zero. Nem policial tem. Israel é liberado. Israel é liberado. Você faz o exército, Estados Unidos, né? Então você é responsável até pelo seu fuzil. Tem um monte de foto de mulher de biquíni com fuzil na praia. Suíça também, o cara leva a arma dele pra casa, né? Então, eu vi até, a gente falou uma matéria aqui sobre a Suíça, né? Que é o país, o país mais armado do mundo. Eles têm, em média, 7 armas por casa. Lá, e você imagina, aí não acontece nada lá, você não fica nem sabendo de alguma coisa. E outra, né? Pra chegar e falar, tem 7 nego armado, vou entrar, sou louco? Mas esse é o ponto. Não, e na época dos nossos avós aqui, na época dos nossos avós, todo mundo andava armado e ninguém matava ninguém. Sim, e ninguém entrava na casa, todo mundo se respeitava. Justamente com medo Mas não tinha internet, é diferente. A internet chegou, tudo mudou. Pô, quando eu digo que o Estado tem que se fazer valer e tem que ter um pulso firme, eu não quero dizer que o Estado tenha que interferir em tudo na sociedade, porque quanto mais Estado, pior é para as liberdades individuais. Por exemplo, eu não acho que o Estado tem que controlar o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu consumo. O Estado também não pode controlar, por exemplo, a questão de um direito universal que é o de autodefesa. O Estado não pode falar, não, você não pode se defender. Isso é um direito meu, não... Entende o que eu quero dizer? Entendi. Mais ou menos por aí. Pô, bacana, hein, gente? Eu tenho uma saideira aqui, uma pergunta, uma curiosidade. Em 2014, sua conversa com o Jô. Bota fora. A Ivete Sangalo também foi entrevistada, né? Foi. Você conheceu ela? Conheci. Assim... de oi, tchau, mas... a simpatia, daquele jeito mesmo, impressionante. Nos bastidores... Ela tem um filho, né? E ele tava lá correndo também, e ela tava lá super à vontade de Havaiana, aí foi gravar, ela pôs o salto e tal. Legal. Uma pessoa super do bem. Isso é bacana, né? A gente vê o artista ali, ela é muito daquilo que a gente tá vendo, aquela espontaneidade toda. Não é Photoshop. Não é Photoshop. O Jô Soares foi bacana com você do começo ao fim? O Jô Soares tirou onda, porque ele tira com Ele tira onda, né? Mas é que ali é assim, né, meu? Ali é uma caixinha de surpresa, né? Vocês sabem que você não fala com ele antes de sentar lá. Vocês sabiam disso? Eu imaginava, mas não. Você faz uma pré-entrevista com a produção, né? Apresenta o seu trabalho, fala e tudo mais, mas na verdade quem toca lá é o maestro, né? Ele que é o que rege a banda. E aí ele conhecia 2 ou 3 entrevistados que estavam no meu livro, né? E aí ele se enveredou por esse lado aí. E aí eu consegui desenrolar bem, foi bem legal, assim. Eu não assisti pra não estragar a conversa de hoje, mas ele deixou você falar ou ele... Deixou, não, foi de boa. Eu assisti, ele só me deu uma rasteira. No susto. Liguei a televisão, assim, de repente aparece o Érico. Eu falei, o que o Érico tá fazendo na televisão? Quando passou, na Peguei época? Peguei no susto, falei, nossa, o que ele tá fazendo na televisão? E me fala o quê? O que tem na caneca lá? É chá, café, água? Tem água, mas ele
dá pra servir um goró ali também, tem. Uísque, o né? Alex, Alguma o coisa. Alex fica ali de... Tem, O Jô Soares tem algum cheiro, alguma coisa? Eu confesso que, embora minha mandanga seja grande aqui, eu não consegui Pergunta mais farejar. curiosa do episódio. O Jô Soares tem algum Pô, cheiro? essa é pra fechar o bloco mesmo. O Jô Soares tem um cheiro. Pô, ele cheira... Como é que chama aquela bolinha que vó punha na roupa? Naftalina. Pô, o cara cheira naftalina. Você que acha qual é o cheiro do Jô Soares, mande pra gente se qualquer. Qual é o cheiro que você acha? Essência Jô Soares. Nós já estamos aqui há 1h e 30 minutos de conversa. O pessoal deve estar já de saco cheio já, né, gente? Fluiu. E tem um monte de pergunta ainda de assuntos, de coisas que eu Tem um queria monte de falar. pergunta. Eu acho que a gente vai ter que chamar ele mais vezes Tem que aqui, fazer uma outra né? temporada, Beleza. fazer uma outra série Mas, aí. Érico, foi um prazer te conhecer aqui no podcast. Eu já Muito conhecia legal. pessoalmente, lógico. Mas foi muito legal bater papo com você aqui. Você abriu a cabeça de todo mundo aqui. Eu fiquei até quieto. Não consegui nem falar. Ficamos quietos, de é. tanta informação que você deu pra gente. Até como você gosta de política, né, agora? É. Meu, eu posso encerrar dizendo uma frase? Eu só esqueci o nome do autor. Não tem problema, Google. Mas é Barão de alguma coisa, meu. Próximo eu venho com o nome do cara, hein? É bem capaz da gente terminar lembrar o nome do cara. Ó, momento cultural. Ele falou assim: de onde você menos espera, é daí que não sai nada mesmo. Mas legal, Érico. Isso foi Bacana, demais, viu? muito bom. Foi Esse muito foi bom, o gente. podcast. Queria agradecer a todo mundo que ouviu, gente. Foi legal pra caramba. Agradecer todos os nossos contatos, pessoas que mandaram as perguntas. Muito obrigado. Mandem mais. Nós vamos deixar mais pra vocês os contatos agora no WhatsApp pra mandar pergunta pra gente. Repetindo de novo, que é no 11 99590 3741. Adiciona lá, gente. A gente coloca vocês no grupo, tá sempre atualizando. Agradecer de novo o Estudar 851. O Gira Roda. Gira Roda, lá Motocicleta, todo mundo que tá ajudando a gente, tá ouvindo, quer falar alguma coisa, Érico? É o Barão de Tararé. Barão de Tararé. De Famoso onde Barão menos de se Tararé. espera, daí que não sai nada. E aí, eu queria agradecer, né, a participação. Muito obrigado por... Imagina, foi um prazer. O agradecimento é sempre na hora de ir embora, né? Falar, Sim, pessoal, com obrigado certeza. aqui por ter me recebido nessa Você quer humilde deixar algum Quer residência. mandar um beijo pra alguém? O número, mandar beijo. Ah, pode ser pra minha mãe, pro meu pai, ou especialmente pra você. Pode, achei o então aí, máximo. gatão. Redes sociais, você tá em alguma... Redes sociais, contato, tem. alguma coisa? Pô, eu tenho uma página no Face que é muito doida, que chama Espadas e Lâminas Brasileiras. Ah, legal. Laminuto. A gente vai colocar lá no O nosso Cortador. E historiando com o professor Érico Padilha. Espadas e lâminas brasileiras. Anotado. Isso daí. É uma área de pesquisa. Vamos ficar por aqui então hoje. Vamos ficar por aqui, É, gente. tá Obrigado acabando a o todos. podcast. Nos vemos na Marquinhos, semana que É vem. isso, mais Quer uma comentar semana. mais alguma coisa? Não, é isso. Falamos de tudo um pouco hoje. Tira a mão do meu pau. Eu acho vamos que aí. tem que dizer aqui é único. Eu sou o Felipe Souza. Eu sou Fabiana Mata. Eu sou o Marcos Pires. E eu sou o Érico Padilha. Aê! Esse foi o episódio 36 do podcast. Até a semana que vem! Cabeça de gato! E o podcast fica por aqui. Agradecemos a todos por ficarem conosco. Quinta-feira que vem estaremos de volta com muito mais curiosidades, novidades e até inutilidades para vocês. Para ter acesso a conteúdo exclusivo do programa, curta a nossa página em facebook.com/podcastpod. E agora também pelo WhatsApp no número 11995903741. Um grande beijo a todos. Meu nome é Cosme e eu termino esse episódio dando uma chicotada. Quer ver? Podcast.